Olá, aquarianos, tudo bem? Aqui é a Vivi Aureli. Senta que lá vem a história, porque a gente vai fazer a previsão de 2023. Eu fiz diferente esse ano e espero que vocês gostem. Ainda tem acho que 4 leituras dessa anual com desconto, tá? Depois não vou abrir mais com esse desconto, beleza? Até porque eu tenho que atender as que já fizeram, mas vai ficar aberto lá para quem quiser, tá? Então vamos lá, é aquário porque na verdade nos últimos 12 meses aquário está entre os signos que mais me ajudaram, né? Tanto em termos aí de visualização, monetização, tudo, ou seja, parceria, certo? Eu acabei fazendo áreas primeiro, mas se dependesse, tinha que ser o último, né? O pessoal do signo de fogo, eu acho que não gosta de coisas, né, longas e tal. Então, certeza que os signos de fogo serão os últimos, né? Ares já saiu primeiro, mas depois eu mudei de ideia, tá? Vamos dar atenção para quem dá atenção para nós, beleza? Então, vamos lá. Então, Aquário também tá Libra, só para vocês saberem. Vamos começar. A sorte está lançada. Vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit. Aquário, primeiro trimestre, vamos pegar uma energia geral. Olha aqui onde eu coloco. A carta do fogo, tá? Aqui, se você pensar no fogo, mas se você pensar na ideia de um balão, tá? O que faz a gente subir, a gente se elevar, mesmo em situações pesadas, né? Porque essa rocha, esse pedaço de rocha aqui se desprendeu, porque aqui dentro tem muito fogo, né? Então a rocha representa o que é a matéria, tá? A matéria tá pesada, pode ter algumas questões aí complicadas, né? Porque vocês trazem de 2022, por exemplo, questões financeiras, às vezes pode ser uma questão, às vezes de saúde, vocês, poxa, tem tanta coisa para fazer, vocês não se sentem com energia. O que faz você superar a matéria, né? Exatamente este fogo interior, que é a nossa alma, a nossa fé, tá? Que faz o que a gente se elevar, né? Olha só a força que isso tem. Tá? A rocha vira, né? Ela começa a flutuar, entende? Aqui tem alguma coisa que é muito específica sua, tá? Pode ver que tem outras pessoas também, outros blocos de terra, mas você tem que também entender que às vezes você pode estar dentro de uma circunstância, né? Você fala, nossa, comigo vai ser a mesma coisa. Vamos falar uma coisa aqui que todo pai e mãe, quer dizer, muitos falavam, você não é os outros, né? Eu não sei a geração nova, mas assim, as antigas têm bastante claro isso. Você não é os outros, acabou, tá? Então, tem alguma coisa aqui que você pode estar dentro de um contexto e você deve estar achando, nossa, vai acontecer comigo? Não vai. Então, o primeiro trimestre de 2023 é muito importante para você se destacar dessa coletividade, ou desse, de repente até um karma coletivo, né? No sentido de acontecimentos em massa, tá? E você tá fora disso. E você também se sobrepujar à matéria, às dificuldades da matéria, seja quais forem, né, essas dificuldades que você trouxe de 2022, o primeiro trimestre com muita fé, né, interna aqui, e provavelmente o fogo, né, a fé e o desejo, né, de ser feliz, por exemplo, de vencer, de superar, vai permitir que você vivencie algum sonho até, né, porque você começa a subir, né, no sentido de se elevar e provavelmente consegue aqui melhorar a sua energia, né, consegue estar mais próximo dos seus sonhos, ok? O número é 28, 28 dá 10, 10 é realmente um fechamento de ciclo, e esse fechamento de ciclo, quando a gente vê o grupo e aqui vocês, pode ser que você saia de algum grupo, né? Não brigar, nada, mas você começa a entender que você tem outro caminho, né? Não é porque tá todo mundo, por exemplo, às vezes acontece muito isso em família, não é porque tá todo mundo mal que você tem que estar mal. Se você tá bem, você tem que ficar bem. Primeiro você tem que ser agradecida porque você tá bem, certo? E tem que seguir em frente, né? Então tem alguma coisa de grupo. Falei de família, mas pode ser em qualquer situação, ok? Vamos ver os 4 elementos. Aquário. Aquário.
Vou pegar, não fica... Já é longo, né, o vídeo. Elemento terra, a lua. Muito forte numa mudança também de residência para muitos. Quem tá pensando em fazer, talvez o primeiro trimestre seja bastante, tipo, não é todo mundo que vai fazer, mas para quem está planejando isso, é muito forte que o primeiro trimestre é bastante adequado para você fazer isso, tá? A carta do 2 de copas, aqui no elemento fogo. O cavaleiro de ouros no elemento ar. E o 8 de copas no elemento água. Bom. Olha só. Vocês têm só um arcano maior que favorece o terra. Então, eu sinto que tem aqui concretizações, né, de projetos, tudo que vocês vinham trabalhando, tá? Acho até que vocês nem acreditavam mais que algumas coisas poderiam acontecer. Por isso que você achou, por exemplo, tá acontecendo isso com todo mundo. Comigo também vai, né? Não consegui, pode ser que você queria conseguir esse projeto, tipo, em 2022 não conseguiu. Não que vocês tivessem desistido, mas de certa forma vocês tinham medo, né? Aqui vocês entraram no aspecto do medo, naquela coisa meio inconsciente. Mas na verdade é que esse seu processo aqui, ele tinha que começar no primeiro trimestre, por algum motivo, tá? E porque talvez não pudesse ser antes, né? E talvez seja o primeiro trimestre mais adequado para essa mudança, né? Para essa maior aqui individualização. Então é muito forte para quem tem questões de família, ou se você participa de grupos onde vocês têm aqui uma codependência muito grande, de que você está se destacando desse grupo, tá? Você está criando um caminho um pouco mais individual. Né? Obviamente que mesmo que tenha questões pessoais, obviamente que elas atingem as questões profissionais e financeiras. Mas a gente é uma coisa só, né? Porque às vezes a gente está indo bem, por exemplo, no trabalho, como eu falei para vocês, e os outros de repente não vão bem, e aí tem gente que se sente culpado, e aí começa os auto-boicotes, né? E aí começa a se prejudicar, inconscientemente faz isso, porque a gente tem muito dessa coisa do inconsciente, tá? Porque eu amo a minha família, né? Eu não quero de repente estar melhor, mas a ideia é que cada um tem a sua vida, né? E se você tá fazendo tudo certinho, você quer o bem de todo mundo e você tá indo bem, então é claro que é o livre-arbítrio, né? Mas de repente aqui é um aviso, tá certo? Então, assim, você precisa realmente entender que você tem um caminho seu, que de repente esse caminho ele vai se afastar um pouquinho das pessoas que você está acostumado, não precisa brigar com ninguém, tá tudo certo, mas você tem que admitir que tem uma nova fase na sua vida, tá? Ou existe uma nova fase aqui que é diferente, eu sinto que tem uma questão emocional bastante forte, porque a gente tem 2 cartas de copas aqui e a gente tem a carta da lua, que nos remete ao inconsciente, a sentimentos que a gente não entende, né? Então, tem uma questão bastante emocional aqui no primeiro trimestre. Então, existe a concretização aqui de um projeto seu, talvez ele vá acontecer, porque agora você entendeu que você tem o seu caminho, os outros têm o caminho deles, tá certo? E isso é importante por quê? Então vamos lá para a questão dos relacionamentos. 8 de copas. Porque você, para vir este novo, para você concretizar algum projeto que provavelmente tem a ver com algum tipo de salto que você está dando, seja na sua vida profissional, pessoal, você precisa se esvaziar aqui. Entende? Você tem que ter experiências novas, tá? Talvez a gente se apega, né? Talvez vocês estejam apegados, entendeu? Mas a questão é que a vida tá te trazendo, é meio que um recomeço, uma oportunidade, tá? De se redirecionar para o seu futuro, para ter abundância e tudo mais. E para isso você precisa realmente olhar para frente, tá? O que eu carreguei, as coisas que não foram legais, estou esvaziando. O fato de você esvaziar o seu peito não é porque você vai esquecer as suas relações, mas você vai se abrir para novas experiências emocionais. Porque se a gente está cheio de experiência, né, fica olhando para o passado, cheio de experiência, mas que elas já não estão mais presentes, eu vivo desse passado, então não adianta, né? Então você não consegue trazer o novo, porque para o novo chegar é que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, tá? Então, assim, simbolicamente, você tem que esvaziar esse vaso, né? E não é esquecer, porque você vai lembrar na sua mente, beleza? Mas a vivência das emoções, elas têm que ser no aqui e agora também. Assim como a gente não pode vivenciar a vida inteira dores,
As alegrias também, as alegrias elas precisam ser renovadas, tá certo? Não dá para viver daquilo que eu vivi, né? Só, apenas. Aquilo serve como referência para a gente lembrar que sim, tem dores, mas tem felicidade. Você tem que criar o aspecto emocional todo dia. Por quê? A água está mais ligada aqui ao nosso mundo material e, aliás, é ela que permite que essa terra se torne fértil, né? Então, as concretizações, elas são possíveis quando eu tenho essa água, né? Então, não posso ter uma água parada. Então, você tá lá, deixa uma água parada não sei quanto tempo, aí você vai regar seus sementinhas, suas plantinhas com essa água parada. Você mata a semente, entendeu? É bem lógico isso. Se você gosta de plantar, de ter o seu jardim aí, né? Às vezes a gente faz jardim vertical, tudo, o jardim que for, você sabe disso, a água tem que ser uma água que seja limpa, né? Ok? Esse anjo fala de transformação, então tem transformações aí no campo das suas relações, no seu emocional, beleza? Isso é muito importante. Olha só, então aqui tá potencializado, aqui tá potencializado, então a gente acabou vendo as duas energias que estão bastante fortes, né? O terra, ou seja, a manifestação, e o emocional. O caminho é esse para as coisas se concretizarem. O que pode, de repente, dar uma atrapalhada, né? O que pode? Na verdade, as duas cartas são positivas, mas elas estão nas casinhas erradas, né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos continuar falando do emocional, porque a gente falou que tem uma questão aqui emocional, certo? Que você precisa seguir em frente. E você tem no elemento fogo, que vai falar dos seus desejos, das suas ações, o 2 de copas, né? Você quer aqui frutificar, mas frutificar através de uma aliança. Talvez essa aliança seja uma aliança nova, né? Sei lá, seja uma empresa nova, um negócio novo que você quer, alguma coisa que você queira fazer no paralelo aí, porque uma nova, você está preparando o terreno, né, para mudança de carreira, pode ser um novo relacionamento. Só que você não consegue tomar, aqui é interessante que no primeiro trimestre, é como se você, quando a gente tem a carta de água no fogo, é como se eu tivesse meio sem ação, tá? Eu acho que vocês estão um pouco sem ação em relação a isso. Não sei se vocês estão esperando alguém ou se vocês dependem de alguém. Eu acredito que, na verdade, essa espera que você tem, você vai entender que não adianta muito, tá? Por quê? Porque você vai ver que o que vai adiantar é você se esvaziar. Pode ser que você queira colocar essa nova condição aqui e não tá entendendo que alguma coisa vai ficar para trás. Vamos supor, eu quero uma carreira completamente nova, mas poxa, eu ganho bem onde eu tô, tal. Então você criou um porém, um paradoxo dentro de você, né? Dentro dos seus desejos, né? Então, talvez também tenha isso, um aspecto bem interno, emocional, preciso equilibrar, né? Eu quero muito algo, eu quero novo, tal. O novo tem sempre aquela coisa a novidade sempre traz uma certa excitação na gente, tá? Então, eu quero novo, mas poxa, o que eu tenho hoje me dá um monte de coisa que é importante também. Me dá estabilidade, certo? Eu sei onde eu tô. Não me dá muito mais frio na barriga, né? Meio monótono. Às vezes eu nem lembro o que eu fiz, porque eu tô fazendo tão automático, né? Mas me traz coisas importantes, né? Afinal de contas, esse aquário é um signo fixo. Me traz eu sei para onde eu volto, eu sei o que eu tô fazendo. Eu posso dar uma viajada na maionese, qualquer coisa assim, mas eu volto com um ponto onde eu tenho estabilidade, né? Então, aqui pode ser também isso, que você precisa entender os prós e contras aqui do que você está escolhendo, certo? Existe uma questão muito forte do que é matéria e desejo. Então, você deve ter uma estrutura e aquilo que você deseja, aquilo que realmente é uma renovação e que de verdade, não quer dizer que não vai te trazer prosperidade, não é isso, porque aqui a gente tem a frutificação. A questão é que existe um passo aqui que eu tenho que me descolar de certa forma do que eu tenho de estrutura hoje, né? E isso não é simples. Então, acredito que o grande dilema, né, ou a grande dificuldade do primeiro trimestre seja essa. Em relação a essa mudança e tal, vocês vão perceber que, na verdade, você está querendo unir o útil ao agradável, não vai dar. É isso, tá? O Cavaleiro de Ouros, ele é uma carta positiva, tá? Esse anjo fala da luz do entendimento, mas o Cavaleiro de Ouros mostra que no seu pensamento você vem construindo uma situação devagar. Sabe um projeto que você tem, como eu falei, vamos supor, mudança de carreira. Um dia você pensa, outro dia você pensa, você sabe que isso daí tem um futuro, mas você
você está desenvolvendo isso muito devagar. Me parece que talvez você quisesse fazer algo devagar ou que você quisesse ir aos poucos. Pode ser que essa mudança que você queira fazer, ela não vai ser possível, por exemplo, fazer completamente devagar. Pode ser que tenha alguma coisa aqui um pouco mais incisiva que eu tenho que agir, né? Eu tenho que fazer, que para que dê certo, tá? Então, vamos supor que você quer algo no paralelo no seu projeto aí de mudança de carreira. Então, você está até fazendo isso, você veio trabalhando isso, só que você está devagar aqui. Só que aqui vai aparecer uma oportunidade que você sabe que é agora ou nunca. Se você não aceitar agora essa oportunidade, que vai pavimentar essa sua mudança de carreira, ou no caso aqui a sua mudança aqui de relacionamento, você não vai ter outra oportunidade igual, só que ela vai implicar na sua vida atual, não é? Então, esse é o grande dilema, tá? De vocês aqui, beleza? Vamos ver qual é a energia aqui complicada, né? Para vocês. A temperança. Olha, a temperança, quando ela tá aqui na parte das sombras ou nas suas, é um potencial ao mesmo tempo que pode ser uma dificuldade. A temperança, ela fala, vamos levando, vamos ver o que acontece, vamos levando. Então, é um poder que você tem de saber ser uma pessoa ponderada, vamos dizer assim. É um poder. Você tem um poder de ponderar as coisas. Mas tem hora que não dá para. A gente tem sempre o limite, né? A diferença entre o antídoto e o veneno é a dose, né? Então, aqui pode ser, pelo que eu falei aqui para vocês, que você está tentando levar as coisas na maciota, né? Levar com a barriga algumas situações, para ver talvez aqui um melhor momento, mas a questão é a seguinte: ou o melhor momento chega e vai te forçar a tomar uma decisão, né? Que para muitos vai ser isso, né? Você é pego de surpresa aqui, ou você não vai conseguir se você não tomar uma decisão independente, se você sabe para onde vai chegar ou não. Você tem que, parece que o primeiro trimestre não dá mais para levar na maciota alguma questão de transição, que você já vem pensando nisso, tá? Eu acho que você não encontrou talvez um ambiente adequado em 2022, mas no primeiro trimestre esse ambiente aparece. Sim, ele gera um certo medo, porque tem mais medos do que certezas, mas às vezes o universo é assim, é a fé que você tem que você está sendo testado ou testada, beleza? Até vou colocar aqui, desculpa eu colocar que eu não edito o vídeo, tá, gente? Aqui o que eu falei tá falado e é uma vez só. Então aqui, vou colocar para vocês o primeiro trimestre, já vou colocar uma observação. Que é não levar com a barriga, né? Com a barriga e a fé. Ter fé. Gente, eu escrevo tão rápido que depois nem eu entendo a minha letra. Parece letra de médico. Beleza? Vamos lá. Vamos pegar então corpo, mente e espírito. Se eu lembrar, se vier mais alguma palavra, né? Porque é muito longa essa leitura e eu não vou, se eu for reassistir todas para editar, eu não atendo meus particulares. Entenderam? Não sei, às vezes eu penso, será que eu vou largar o particular? Porque aí eu posso me dedicar e fazer uma questão só do canal, mas nunca foi meu objetivo, né, também. Então eu sempre vivo nesse limbo. Mas tá bom assim. Assim a gente tem, né, essa experiência desses dois mundos. Para quem faz a leitura de tarô em si, na minha perspectiva, é muito rico, né? Vamos lá. Corpo, 2 de paus. Mente, 7 de copas. Espírito, a carta do imperador. Uau, a carta do imperador é uma carta muito boa, né? Porque o imperador, ele representa aqui o próprio pai, né? Então, o pai do céu, né? Então, aqui é como se vocês tivessem bastante proteção. Então, assim, confia em mim, tá? Só ter fé, confia em mim, tá? Então, a fé aqui vai ser muito importante no primeiro trimestre. Na parte física, se você tá querendo, sabe, nossa, eu quero resolver esse problema meu, não quero mais adiar
um tratamento, parece bobo, tá, mas vou fazer agora. O 2 de paus traz bastante essas possibilidades, você vai estar analisando bem, né, para você exatamente também trazer tudo à tona. Às vezes você pode não estar muito legal, você não se sente exatamente equilibrado ou equilibrada, uma certa agitação, eu sinto que você não vai mais deixar para lá. Primeiro trimestre, o que tiver oculto será revelado, né? É isso que você quer, né? Se tem alguma coisa que não tá legal, nem que seja psíquica, você vai atrás aqui para você materializar o que? Saúde, tá? Então, pode ser que tenha alguma coisa que vem te incomodando, às vezes não é nada, né? Mas eu sinto que você não vai ficar mais pensando, será que é alguma coisa? Você vai ter certeza. Então, eu vejo que você vai dar uma atenção especial aqui para sua saúde como um todo, tá? E também aqui é muito forte essa ideia da gente ter esse contato com o próprio corpo, no sentido de entender, né? Quando a gente, sei lá, começa a olhar para o corpo com uma certa com um certo rito, né? Então eu vou no nutricionista, vou ao médico, começo a entender o meu corpo, começo a entender as minhas limitações, os meus potenciais. Eu também, de certa forma, isso é um autoconhecimento, né? E assim permite que eu crie, né, condições, porque a vida, se não tiver a parte física, né, não fica difícil, certo? Que esse mundo é material, então é isso, não tem como fugir disso, tá? Na questão da mente, o 7 de copas pode falar de ilusões, então eu acho que a ilusão sua aqui de que as coisas iriam devagar, um dia resolve, as coisas, estou esperando o sinal da vida, e a vida vai falar, você não tem que esperar coisa nenhuma, chegou o momento, essa janela cósmica é agora, ou você tem fé ou não tem fé nisso que você acredita, ponto final. Isso é muito importante porque a gente sabe que a partir do primeiro trimestre, algumas pessoas vão caminhar para um sentido, a outra vai caminhar para o outro. A gente vai entender direito, a maior parte de vocês, quem vai caminhar pelo lado certo, que eu acredito que é assim que aparece a leitura, quem vai caminhar pelo lado correto, como é que isso vai acontecer. Quem não for, provavelmente a leitura talvez nem faça sentido depois. Apesar que eu sempre penso numa janela, né? Então pode ser que essas oportunidades apareçam depois, né? Que você de repente possa inverter situações, tá? Porque a gente não cresce de maneira linear, tá? A gente é multidimensional, entende? Então pode ser que aqui tenha essa janela muito boa aqui, mas pode ser que você consiga reabri-la em outro momento, talvez com alguma outra circunstância. Aí vocês que a leitura serve para você adaptar também para sua condição, certo? Ela é uma referência. Uau, dinheiro, 9 de ouros, colheita. Para dinheiro tá bom, né? Trabalho, estresse. Para trabalho, mais ou menos, né? Mas pelo menos está trazendo dinheiro. Pode ser até que faça sentido essa coisa de você querer fazer uma mudança. Porque sim, financeiramente é muito bom aqui alguma coisa, mas o estresse, né? Você fazendo malabarismo aqui, tem gente que tá só enchendo a paciência, entendeu? Porque sempre tem as pessoas que não estão participando do processo e que por, sei lá, por quê, né, sempre, provavelmente por qualquer sentimento negativo, inveja e tal, que a pessoa não quer ver você dar certo, entende? Pode ser que tenha pessoas que estão criando caso para você, para falar assim, você é bom mesmo, você é boa mesmo, então vamos ver. Aí você vai lá e dá conta do recado, aí a pessoa fica muito brava. E aí não só ela vai colocando coisas para você fazer esse malabarismo, como depois existe algum tipo de boicote, pode existir um boicote, ou mesmo, como é que fala a palavra? Quando alguém, ela prejudica o seu produto, eu esqueci a palavra, gente. Faz tempo que eu não uso a palavra, ela sumiu da minha cabeça. Quando alguém faz alguma coisa errada com as coisas suas, né? Eu esqueci a palavra. Acho que vocês sabem qual, provavelmente muita gente já sabe qual é a palavra. Sabotagem. Sabotagem. Tem sabotagem aqui, tá? Rainha de paus, aqui na questão dos relacionamentos. A rainha de paus, ela... Eu tô fazendo gente, é porque hoje, por um acaso, hoje de manhã eu tô estudando um livro que é muito complexo, tá? É sobre este tarô aqui, ó, tá? É sobre esse tarô, só que ele é muito complexo, muito. E por um acaso hoje eu li sobre a carta do Sol e que a criança do Sol é filha da rainha e do rei de paus, né? Então aqui tem uma frutificação, inclusive material, na sua vida material, que está muito relacionada a algum tipo de relacionamento mesmo, ó, porque vocês sabem disso.
Então, pode ser relacionamento profissional, pode, né? Esse conjúcio que eles falam, né? Que é a criação dessa criança, que seria o sol, que vai te libertar, né? E tudo mais, ela tá aqui, vocês sabem disso. Pode ser que ela seja representada por uma aliança profissional, pessoal, e aí, claro, pode ser um relacionamento íntimo também. A Rainha de Paus pode estar representando alguém com essas características, uma pessoa com uma espiritualidade bastante avançada, uma pessoa que tem muita fé, uma pessoa que quer uma coisa e vai e conquista. Então, alguém que poderia te ajudar a entrar, se você está com dificuldade, por exemplo, de entrar nessa energia da fé, essa pessoa te ajudaria, ou pode ser uma energia que, dentro dos seus relacionamentos, você tem que alimentar, que é a sua própria fé, entende? Você faz a luz, né, esse caminho, entendeu? Aí eu lembro, só que assim, não é exatamente a Rainha de Paus, mas eu tô lembrando a música do Zeca Pagodinho. Descobri que te amo demais, descobri em você minha paz, descobri sem querer a vida. Verdade. Para ganhar seu amor fiz mandinga, fui a ginga de um bom capoeira, né? E aí ele fala assim: dei rasteira na sua emoção. É essa parte que a gente não tem que fazer, mas só para vocês saberem, né? Porque ele fez uma entrega. No seu coração fiz zoeira. Fui à beira de um rio, né? Aí eu não me lembro, foi à beira de um rio, e aí ele levou uma cesta, pão, vinho e flor. Uma luz, porque era uma vela, para guiar a sua estrada. Então aqui que eu lembrei da música. E essa música é muito forte para quem entende um pouco, né? De que é uma entrega de, né? Provavelmente ali. Acho que é numa ginga do, acho que é numa cachoeira que ele faz, eu nunca, não me lembro, gente, mas é numa cachoeira, então é para Oxum, né? Então o que que acontece? Aqui tem algum tipo de entrega, mas aí no sentido que a vela é essa, a luz para guiar a sua estrada e essa oferta, essa entrega que eu faço para o universo. O que que eu tenho a oferecer ao universo? Abundância, a minha luz. E o que que eu quero do universo? Essa fé, entende? Eu tenho a fé nisso. Não é que você vai fazer algum tipo de entrega ou você acende uma vela, né? É para primeiro tirar a sua própria escuridão. Então, aqui tem uma questão ou de alguém, ou vocês estão querendo alguém, e isso é um nível bem pessoal, porém está muito conectado à sua abundância, tá? Essa permanência na abundância. Veja, você tem abundância, só que você não aguenta mais esse seu trabalho. Então, tem uma questão aqui, obviamente, de relacionamentos que a gente às vezes resolve assim: no meu trabalho não tá legal, pô, mas na minha vida pessoal tá bombando, tô amando e tal. O trabalho, você fica blindado. Agora, se você não tem nenhum aspecto emocional que tá legal, né? No meu trabalho tá muito difícil, eu não tô num relacionamento legal, fica tudo muito mais pesado, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido aí o que eu falei, ok? Vamos lá. Eu brinquei com vocês, ó, saíram 3 aqui já, valete de espadas, o 9 de copas, uau! E o Papa fala exatamente dessas alianças que a gente quer fazer, né? Pode falar de casamento, pode falar de contratos, tá? Aqui tem alguma coisa nova na vida de vocês que vocês querem muito. Então, pode ser uma pessoa, tem a ver com relacionamentos ou profissionais, né? Ou pessoais. E você quer isso de qualquer jeito, tá? Eu acho que isso é um sonho seu, né? Porque o 9 de copas representa a realização de um sonho. Eu acho que tem muito dessa questão de um relacionamento. Então, eu acho que mesmo no trabalho, pode ser que você consiga aqui essa tal parceria que você tanto quer. Talvez seja, como eu falei, você que gostaria de fazer alguma coisa lá num outro momento, ou você estava esperando alguma coisa se estabilizar mais, é porque você já tem bastante estabilidade, né? Mas eu sinto, ó, que não tem por que você estar preocupado com dinheiro. Tá tão ligado à matéria. Tem um 9 de ouros aqui. Se você não tem, você terá. E se você tem bastante, não vai te faltar. No sentido que você tem que pensar nas coisas de uma maneira mais ampla, porque o 9 de copas vai te resolver exatamente depois do 8 de copas. Eu deixo algo para trás para chegar ao que eu tanto quero. Porque, gente, pode ser que, como eu falei, que muitos de vocês não vá mudar de trabalho. Beleza, mas então vai ter um relacionamento que isso daqui, ó, essas relações de trabalho não vão fazer nem cosquinha. Uma pessoa que tá apaixonada, gente, uma pessoa que tá amando e que tá em êxtase, de certa forma, pode ser também que não seja uma questão íntima, mas você achou o grupo da sua vida, você tá super feliz.
Olha, as pessoas podem sabotar o quanto que elas quiserem e elas acabam bebendo do próprio veneno. Isso é muito forte, tá? Então presta atenção aí. A carta da força, Cavaleiro de Paus aqui na questão central, ou seja, não dá para ficar sentado esperando coisa nenhuma que saiu lá na temperança, né? Tipo, a minha tendência é ver o que rola. Olha, já que você não faz, a vida tá fazendo aqui uma situação, tá? Só que você, ó, é a mente, tá vendo? A mente te engana, você achou que fosse ser devagar e tal. Aqui tem uma, com o Cavaleiro de Paus pode trazer, quando ele tá muito atiçado, né? Vamos dizer assim, um certo atrito, né? Então, o cavaleiro não quer nem saber, né? Ele tem que chegar no lugar. Vamos pensar nos cavaleiros antigos, né? Que eles tinham que levar mensagens entre um reino e outro. Ninguém sabe como, porque é porque geralmente nessas guerras, a pessoa que tinha o papel do cavaleiro, ou a pessoa que tinha o papel do mensageiro, por exemplo, ele podia passar, né? Até porque senão, às vezes era necessário, né? Enfim. Então aqui tem alguma coisa que se você não faz, chega para você, e aí você vai ter que mudar, né, a sua forma de pensar, e você, na verdade, não vai ter muita dificuldade de mudar. Apesar de você estar naquele mundinho da ilusão, vou devagar, quando a oportunidade chegar, você vai perceber que é agora ou nunca mesmo. Não acho que vocês fiquem fazendo muito drama, não, tá? Obviamente que... Porque que tem as suas dificuldades. Cinco de espadas, eita, né? A carta da força fala de um desejo, né? 6 de paus. Opa, acabaram saindo duas. Cavaleiro de ouros e o 4 de copas, A ideia é essa, né? Você tem que largar a mão de achar que tinha que ser devagar. Aqui não tem como ser mais ou menos, tá? É que nem você falar assim, não existe meia grávida, né? Não existe. Ou tá grávida ou não tá. Tem coisa que é sim ou não, é binário o negócio, não tem talvez. Tá? Então aqui é o seguinte, aqui tem uma situação de oferta chegando para você, que é para você dar a volta por cima, que é para você encontrar essa sua força interior. Pode ser uma pessoa ou realmente uma oportunidade através de um contrato, tá? Só que olha só, 11, que eu uso como 11, 11 com 5, 16. Só que isso representa a torre para você. A torre entre elas, né? A torre, esse pensamento que você tem que a coisa seria devagar, tá? E a torre também no sentido que eu preciso mudar a minha estrutura. Alguma coisa muda na minha estrutura aqui, mas eu não sinto que você perca dinheiro. Eu sinto que você vai ficar feliz, mas existe essa preocupação, tá? Muito provavelmente. Aqui pode representar uma mudança de casa, né? Uma oportunidade que muda muito a sua vida, tá? O 5 de espadas é a necessidade da gente estar certo, tá? Aqui é muito claro que é melhor estar feliz do que estar certo, ou estar certa, ponto. Porque, ó, o 9 de copas não dá, né? Para você abrir mão do 9 de copas, aquele papa, aquela estabilidade, né? Aquela conexão, porque, eu não admiti, eu tava errado ou errada. Você tá errado, acabou. Tá ótimo. Fala logo, é que nem aquela criança que fica de castigo. Tem criança que fica 3 dias para entender por que fez coisa errada, tá de castigo. Tô brincando, exagerando, né? Mas tem criança que é rapidinho, ela pega 30 segundos e fala, já entendi, ela já sacou como é que funciona. Seja assim com a vida. Mas por quê? Quando a gente tem muito orgulho, né? Aqui pode ter um pouco de orgulho, tá? Eu vou até colocar aqui, o orgulho pode atrapalhar, tá? Quando a gente tem muito orgulho, às vezes o orgulho, ele não permite que a gente seja feliz, tá? Porque ser feliz talvez seja entender que, olha, às vezes eu posso estar errado ou errada, né? Eu pensei um negócio, mas agora tô vendo que não era bem assim. Às vezes fica tranquilo, tranquila, por quê? Orgulho. Pode atrapalhar. Por quê? Que você tem que ficar tranquilo ou tranquila? Porque às vezes você também não tinha toda. Como é que a gente convence o nosso ego? Você fala assim, olha, eu também acabou acontecendo isso porque eu não tinha todos os dados. A gente nunca tem todos os dados. Esse é o primeiro grande negócio da vida. A gente pensa que tem todas as variáveis, mas a gente não tem, beleza? E foi isso que aconteceu. Às vezes você não tinha as variáveis, tá tudo bem, fica em paz, entendeu? Aceita a felicidade. Olha só a coluna central. Tem algo que chega com uma intensidade enorme. É dizer sim ou sim.
É algo que vai trazer uma novidade para sua vida, entende? Vai trazer força, vai te trazer essa fé. Tem muito a ver com relacionamento, tá? Como isso tá chegando, né, gente? Eu sinto que essa oportunidade é como se ela já tivesse aí, na verdade. E chega o primeiro trimestre, pode ser que tenha aqui uma circunstância, até de você não aguentar mais uma situação, e que você fala, você quer saber, eu quero ser feliz. Pode até ser uma coisa interna sua. No momento, você fala, não aguento mais, tá? Você resiste muito a uma ideia, mas eu sinto que você toma uma atitude, porque você também tem um momento que você não aguenta mais, talvez venha do trabalho a questão, tá? E como eu falei, pode ser que aí você queira realmente mudar de trabalho, ou aí você fala, você quer saber? Tá muito pesado lá, pô, eu carrego sozinho, sozinha, eu quero ser feliz no meu relacionamento. Eu farei o anual de amor, tá, gente, especificamente. Aí você tem que entender, então eu vou dar mais atenção pra minha família, porque quando eu tô com ela, eu sou mais feliz. Ou, poxa, eu também não tô feliz no meu relacionamento pessoal, então eu quero mudar meu relacionamento, enfim. Você sabe aonde o calo aperta, beleza? Ok. Vamos pegar agora deixa eu ver quantos minutos deu. Na verdade, é sempre mais complicado o primeiro. Eu tenho que explicar mais, né? 36, é sempre mais complicado o primeiro. É que nem começo de jogo, né? A saída do jogo é muito importante, certo? Ó, já caiu uma aqui. A árvore. Segundo trimestre, a gente tem o número 2, a gente tem a árvore, e se a gente pensar bem, tem aqui um rosto, né? Olha. E aí é nesse rosto que essa árvore cresce e que, de certa forma, tem outras árvores crescendo. Existe aqui um tipo de ramificação que vai acontecer a partir de uma ideia, tá? Eu tinha falado sobre destino, né? O 28/10. Tem alguma questão de destino, sim. Perdão, gente, primeiro trimestre. Mas vamos lá. O 2, vocês têm assim, o 2 tá aparecendo com uma certa frequência, tá? Mas não dá para dizer ainda que o número 2 ele tá prevalecendo na sua leitura. Mas o número 2 traz essa questão da dualidade, bom e ruim, né? Forte e fraco, feliz e triste. E pode ser que a partir desse equilíbrio, desses aspectos aqui, principalmente mentais, porque essa árvore cresce na cabeça aqui, né, de alguém que é sua, eu vou conseguir frutificar as coisas a partir do momento que eu entender que não existe nada 100% bom nem nada 100% ruim, e aí eu uso aquele meu poder de ponderação que antes estava servindo só para eu levar com a barriga. Então, no segundo trimestre, pode ser que você tenha entendido que, nossa, por que eu não fiz antes, né? Porque a gente sabe que aqui no final, apesar dos pesares de vocês ficarem, droga, tal, não é assim que eu queria, né? Um pouco de birra, talvez, né? No fundo, vocês estão amando, né? Porque sim, vocês estão amando. Depois vocês percebem, vocês tomam consciência, você fala, caramba, por que eu não fiz isso antes, tá? A sua mente, inclusive, ela vai dar um boom, né? Vai florescer muita coisa, muita ideia. Se antes você estava com dificuldade de ver uma solução, você só via uma e estava devagar, agora você está muito frutífero aqui nos seus pensamentos, né? Na sua forma de construir esse novo mundo. Aí eu sinto que é porque você tá feliz, né, gente? Quando a gente tá feliz, a gente tem um monte de ideia boa. Aliás, a gente tem um monte de solução para qualquer tipo de problema. Agora, quando a gente tá triste, a gente encontra problema para toda solução, né? É assim que funciona. Você pega uma pessoa que tá muito triste, tudo que você falar com ela, ela vai negar. Eu encontrei uma moça, uma vez, não faz muito tempo, e aí eu não sei porquê, ela falou que tava com dor nas juntas, né? E eu sempre gosto de falar de acupuntura, tudo assim. E aí eu falei pra ela que ela tinha que evitar algumas coisas, né? Ela tinha síndrome BI, pra quem é acupunturista sabe. E só que por algum motivo ela não tava, ela tava trabalhando, né? Aí quando você fala pra pessoa, olha, é complicado, né? Tem que ser um tratamento, você tem que tomar cuidado com muitas coisas, inclusive alimentação. Mas a ideia é que tudo que você dizia para ela dizia que não adiantava. Então é uma pessoa que, claro, por causa da dor física, a gente tem que entender isso. E às vezes a gente tem essa dor física, porque na verdade às vezes a dor é emocional e se transforma em física. E tem dores que são físicas, a pessoa não consegue ver. Então a gente sabe que uma pessoa que está negativa, ela tem dificuldade, né, de ver a solução. E não que vocês estivessem negativos no primeiro trimestre, mas vocês estavam, talvez, por causa de uma certa arrogância no que eu estou certo,
né, ou estou certa, vocês estavam perdendo aqui uma oportunidade que talvez podia ter acontecido até em 2022, mas no primeiro trimestre o universo vem com tudo e fala assim, ó, se eu depender de você, Aquário, nós vamos ficar aqui até 2000 não sei quanto, né? Então, bora, né, mudar, pra você ser feliz. Aqui no Terra 9 de espadas, no fogo, o diabo. No ar, o as de paus, realmente no ar, cheios de ideias. E no água, o valete de paus. Antes a gente tinha muita água, agora a gente tem mais fogo, tá? Agora vocês estão cheios de ideias, mas eu sinto, vocês estão tomando atitudes, né? Claramente tomando atitudes. Aliás, a carta do diabo em si é uma carta muito boa para manifestar a matéria, tá? Mas é uma carta que sempre vai usar também, do lado negativo, as nossas dependências. Então, pensar nos 7 pecados, né? Uma coisa você tem lá entre os 7 pecados a ganância, né? Uma coisa é eu ter vontade de melhorar, de ter umas coisas boas, todo mundo merece isso. Outra coisa é eu ter ganância. A ganância leva a você não ter nenhum tipo de escrúpulo, né? Então, existe aqui com o diabo uma necessidade de você trabalhar o seu caminho do meio, ou seja, a vida tem essa dualidade, bom, ruim e tal. Tem hora que não dá para ser 100% bonzinho, enfim, dentro das perspectivas, tem coisa que às vezes tem remédio que é amargo, tem remédio que a gente dá para os outros que é amargo e tem uns que a gente toma que é amargo também. A ideia é que a vida é assim. Eu sinto que vocês têm muitas ideias e que vocês, de certa forma, estão tomando muita atitude. A questão é que vocês estão se deixando levar pelos desejos. Se antes, agora vocês também dificultam a minha vida, né? Porque, olha só, se antes, eu não sei, eu não quero, eu vou evitar, tal. Aí agora, é que aquela pessoa, você quer, tu come, experimenta esse docinho. Não gosto, não quero, não posso, não sei o que, tal. Aí você insiste mais um pedacinho, porque, nossa, é maravilhoso, realmente. Aí a pessoa come, ela fez todo aquele doce, aí ela chega lá, ela come a bandeja inteira, você entendeu? Aqui é vocês no segundo trimestre. Não quero, não quero, agora vocês estão se lambuzando. Isso é ruim? Já aviso vocês. Pega um pouco mistura o primeiro e o segundo trimestre. Faz uma sopa, né? Porque assim, você vai ter esse desejo mais aflorado, entende? Aqui, só que com a prudência excessiva que você estava no primeiro trimestre. Porque assim, a carta da temperança fala de prudência, né? E você estava muito prudente demais. E aí tem um texto do Milor Fernandes que diz, eu nunca me esqueço, pode procurar, deve achar na internet, prudente, seguro do resguardo. Leia esse texto, primeiro que é muito engraçado, Milor Fernandes, tá bom? Maravilhoso. Vocês estavam prudente e seguro do resguardo, aí agora vocês estão aqui né, umas porra louca, desculpa o palavreado, tá? Então assim, o que rola aqui? Vocês estão apaixonados, é aquilo que eu falei. Agora vocês estavam morrendo de fome, nem sabiam que estava morrendo de fome da vida e agora estão se lambuzando. Isso vai ser ruim? Vai. Então, por que serve a leitura? Porque está mostrando exatamente aqueles exageros. Antes eu não permito nada, agora eu estou permitindo tudo. A ideia é que esse pêndulo, ele tem que ir dentro da dualidade, ao invés de ele fazer assim, ó, e ser muito, tudo, nada. Eu tenho que ser assim, um pouquinho, né? E aqui, deixa eu te fazer algumas coisas. Para ficar bem no centro aqui, ó. Esse é o caminho do meio, porque o pêndulo vai para lá para cá tão rápido que você acha que tá parado o pêndulo. Pensa num pêndulo que tá bem rápido, numa distância bem pequena. Então, ele tá parado. Ou seja, é esse equilíbrio diário de entender o seu desejo, entende? E ter prudência. Beleza? É assim. Só que você tá nos dois extremos, primeiro trimestre, prudente, seguro do resguardo, e segundo trimestre, né? Agora eu posso tudo, eu quero e faço, aconteça. Calma, tá? Por que eu tô falando isso? Porque no final das contas, o 9 de espadas é uma carta de ar, né? Que, na verdade, não tá facilitando aqui os seus processos de consolidação. Então, pode ser que você tá com muitas ideias, tá tomando muitas atitudes, mas elas não estão conseguindo encontrar um caminho de concretização. Por quê? Porque a gente precisa do elemento água. E o elemento água eu tenho muita ansiedade, né? Então, eu estou totalmente mergulhado nos meus desejos, eu não estou sentindo, eu estou simplesmente experimentando. Pode ser também que seja uma fase de experimentação, né, gente? Pode, né?
Se você tiver consciência que o segundo trimestre é uma fase, nossa, eu tava em coma na minha vida, agora eu acordei no primeiro trimestre, e agora eu tô aproveitando tudo. Aí você ficou em coma não sei quantos anos, agora você acordou, você tá experimentando tudo que você pode, tá? Tá tirando o atraso. Pode ser isso, tá? Então, sempre vocês tirando atraso aqui do segundo, do primeiro, da vida, né? Porque no primeiro trimestre ficou bastante óbvio que vocês não aguentavam mais, beleza? Vamos ver aqui o aspecto das sombras. Oito de copas, que é uma carta que saiu lá no seu elemento água. Olha, esse Demon, ele faz o oceano se tornar violento, vamos dizer assim, agitado, né? E causa o quê? Tempestades. Então, é como se aqui esse fogo na água causasse essa. Quando você põe a água para ferver e ela tá borbulhando, ela fica, né? Parece ela fica completamente agitada, não é assim? Então, aqui tem muita agitação causada pelo desejo, aqui no seu emocional. E por quê? Olha só, se antes você estava com dificuldade de você deixar as coisas para trás, agora é o 8 de copas, você nem pensa duas vezes de deixar algo para trás. É o que eu tô falando. Primeiro trimestre, super prudente, um pé, gente muito prudente, é um saco. Agora também, gente, muito assim, aí tudo, né, dane-se, não quero nada e tal, também é um saco. Você sabe que os extremos são um pé no saco para qualquer pessoa, né? Só é bom para quem tá no extremo, porque eles não estão vendo, né? Mas a questão é que os extremos, eles estão lá para a gente ganhar o quê? Amplitude, até onde a gente pode ir, é importante. Mas a vivência dos extremos causa mais destruição do que criação, tá bom? Então, os extremos servem para a gente entender até onde a gente pode chegar, tá? Tanto para o bem quanto para o mal. É importante a gente saber se a gente pode ser realmente muito ruim, que é para a gente sempre se controlar, por exemplo, tá? A ideia é que o 8 de copas aqui, você tem um poder enorme, né, de deixar para trás alguma coisa. Se antes você tinha essa dificuldade, agora virou uma qualidade para você no segundo trimestre. Só que aqui eu sinto que quando vamos pensar, né, que uma água fervendo, então, o que o pessoal fazia antigamente? Tinha aquelas, que nem o trem a vapor, né, o trem era a vapor, então tinha que queimar ali alguma coisa, tá? E aí, no caso não era água, faz de conta que seja água, né? Só pra você ter essa ideia que o vapor de água, né, faz alguma coisa. Eu acho que era água assim também. Agora me deu dúvida, gente. De vez em quando tem uns brancos, né? Mas assim, essa água fervida, o vapor tem muita força, né? Então o vapor de água, ou seja, essa água borbulhando aqui, todo esse seu desejo, ele tá trazendo uma força, entende? Ele tem uma força. Só que no seu caso, isso não está permitindo que você construa, ok? Que você construa. Pode ser, eu esqueci de dizer para vocês que o 9 de espadas, aquele anjo, fala de purificação, tá? Pode ser que seja, como eu falei, né? Eu acho que tá tendo uma experiência, uma vivência no lado oposto. Talvez para você se purificar do seu medo. Eu não sinto vocês com medo aqui, muito pelo contrário. Então, você está se purificando dos seus medos, porque você viu que você ficou meio travado ou travada. Só que vocês estão exagerando na dose, talvez, né? Estamos aqui só refletindo, certo? Então, vocês têm uma força enorme, ok? Agora de fazer a coisa acontecer, né? De se descolar do passado, só que isso não está promovendo exatamente nenhuma materialização. A gente às vezes não materializa mesmo, talvez você esteja se purificando dos seus medos, tá? É de um jeitinho meio desequilibrado, eu acho, mas beleza. Eu acho que o segundo trimestre ele tá vindo mais como um aviso, tá? Para vocês. Ele é o primeiro trimestre, ele tá sendo meio assim as leituras. O segundo trimestre é o primeiro trimestre B, né? Aliás, acho que na prática é assim, né? Primeiro trimestre é um estresse para nós, que a gente tem que se reorganizar e faz isso e aquilo e tal. Depois parece que o segundo trimestre a gente meio que aproveita, né? Vamos lá. Corpo, 4 de copas. Eu sinto que vocês têm que ter, exatamente, ó, é um emocional que tá muito à flor da pele e isso pode afetar aqui ao seu
a sua questão mais física, né, da sua energia aqui de saúde, tá? Na mente, o Rei de Copas, que eu acredito que seja essa experiência que você está tendo. Eu estou tendo experiências materiais, reais, carnais, porque eu quero dissipar o medo, né, que eu senti, portanto, me privou, né, de realizações, de ter prazer e tudo mais, tá? Então, eu sinto que o processo da mente, você está se curando daquele medo, entendeu? Então, com o quê? Com o fogo, né? Com o fogo. Na verdade, todo o objetivo desse monte de ideia de você colocar em prática é como se você entendeu que você tem poder, né? Como todos nós, uma hora entendemos que a gente tem poder de mudar a vida, de realizar e tal, certo? Só que você aprendeu que tem poder e agora tá usando, né? Tipo, tá testando isso, né? Provavelmente. A carta da força, aqui na questão da espiritualidade, um ano de espírito que o espiritual tá muito do lado de vocês, né? Assim, talvez até o papai do céu tá falando, não, deixa, Aquário, deixa, porque sabe como é que é, né? Pra você entender, que não é aquela criança que vai, ela fala, deixa fazer umas besteiras aí para aprender o limite, né? Mas deixa aproveitar, porque ficou um tempão sem aproveitar, deixa, mas daqui a pouquinho aprende, né? Vai comer 500 quilos daquele docinho que não queria comer, e depois vai ter dor de barriga, vai aprender. Eu acho que o universo, na verdade, está te deixando ter uma experiência material. Vou colocar aqui, segundo trimestre, perdão. Uma experiência física, né? Materiais, paixões. Beleza, vamos lá. Vamos pegar aqui a questão do dinheiro. 5 de copas, aí, ó. 8 de ouros. Isso é muito forte também do diabo, tá? Porque o diabo também pode trazer vícios, tá? Então, agora eu descobri tal coisa, aí eu começo, sei lá, porque tinha uma abundância, lembra? Tinha o 9 de ouros, tinha o 9 de copas, então, segundo, é um aviso, hein? Segundo trimestre. 5 de copas, vamos lá. A carta, não, já pegamos o 8, né? O 8 de ouros para o trabalho, beleza? E a carta da morte, que é aqui a gente tem a Fênix, né? Para a questão emocional. É um ano bastante. A gente já vê que tem uma carga emocional que vai agir em todos os aspectos da sua vida, né? Mas eu sinto que existe esses aspectos do corpo, do desejo do corpo, do prazer do corpo, né? Não é nem em relação ao poder. Eu sinto que você bloqueou o sentir, o viver, né? Principalmente naquilo que é saborear a vida. E eu sinto que agora você está se lambuzando e, de certa forma, isso afeta um pouco a questão financeira, tá? O trabalho em si, você está fazendo aquilo que você faz, você está em equilíbrio, tá? No emocional, tem esse renascimento, essa transformação. Todo o processo é uma transformação emocional para vocês, né? Vocês vêm buscando isso te traz força, tá sendo uma experiência, mas eu sinto que você sente em dois aspectos do terra, na questão física e de dinheiro. Porque tem alguns exageros com a carta do diabo. Então, por exemplo, na carta do diabo, a sexualidade ela é um pouco exacerbada. Então, eu posso estar experimentando coisas meio fora da caixinha, né? Ou eu posso estar viciado, né? Ou traz muito a questão do vício. Quem tem vício gasta dinheiro, né? Então não sabe qualquer vício que seja. Até vício, de repente você chegou agora uma grana, então é vício em gastar. Eu gosto de colecionar tal coisa, vai coleção, tipo, quero colecionar carro, beleza? Vai colecionar carro, mas de repente você não tá precisando, tá? Então aqui tem algum tipo de exagero provocado por essas experiências que você precisava ter. Eu quero que fique claro que vocês precisavam ter as experiências. A única coisa é que você não, de repente, podia fazer isso de uma maneira mais consciente, porque a carta do diabo, sim, ela te dá essa experiência, só que você tem que controlar, né? O diabo, ele tá lá, a carta do diabo não como o diabo católico, mas ele tá lá como um aspecto de controle dos meus pecados, ok? As de paus, 7 de paus. E é o as de pau, você tá cheio de desejo, vontade, você vai defender, porque alguém vai chegar pra você e falar assim, Aquário, para que tá feio, entende, assim, sabe aquela pessoa, não, hoje então eu vou experimentar bebida, aí então agora resolvi que vou fazer, sei lá, vou experimentar
os enamorados nas duas formas em. Deixa eu só falar aqui, porque eu ia falar pra vocês. Eu vou experimentar vinho. Então, eu entrei numa confraria, tô aprendendo e tal. Aí, ao invés de eu ir devagar, eu começo a querer comprar vinho super caro. Você mal sabe diferenciar um vinho médio, um vinho bom, para que você vai querer comprar o vinho mais caro? Porque tem, o que o diabo também traz? O que ele fala? Status. O diabo tem a ver com o ego. E vocês tinham um eguinho aqui, né, no primeiro trimestre, né? E o diabo, aquele lá, o filme, aliás, esse eu tenho que assistir esse filme com a minha filha, Advogado do Diabo, ele fala, né, que a vaidade é o pecado que ele mais gosta, né? Que é pela vaidade que você muitas vezes pega as demais, consegue abrir espaço para as demais, né? E a vaidade está muito ligada ao ego. 4 de espadas, 5 de ouros, ó. É um aviso. 5 de copas na questão do dinheiro e a questão central, 5 de ouros, que pode ter uma questão também física, ok? 7 de espadas. Outra coisa, vocês se abrem para o desejo, vocês perdem a prudência. Tem gente aqui que, na verdade, que vai estar se coligando a você, entende? Que vai te sugar o yin, tá? É isso que eu tô sentindo aqui. Ó, a parte de saúde, o dinheiro, entende? Pode ser também pessoas que te isolem. Você vai ter um up no primeiro trimestre. E aí, você merecido, quero que fique claro isso. Só que você se perde no segundo trimestre. Pô, caramba, eu tô falando toda hora semestre. Olha, a carta do enforcado. Ou você sabe que você já cometeu erros anteriores, aí você por isso que estava super prudente, né? E aí você acaba caindo nas mesmas armadilhas. Mas não dá para viver assim. A gente acaba sendo exposto às nossas sombras, né? Entendeu? O que a gente tem que fazer é domar os nossos instintos, não é não ficar exposto a não fazer. Porque não existe como ficar 100% isolado. Que nem uma pessoa que tem, por exemplo, baixa imunidade. Tem gente que tem essa doença, né? Aí, de repente, é um filho, aí tem pais que deixam a casa super esterilizada. É sempre um risco, porque em algum momento, obviamente, eu entendo completamente isso, né? Estamos falando da questão do exagero, do lado bastante extremo. Mas aquilo é um risco, em algum momento alguém faz uma besteira, porque não é natural a gente criar uma blindagem onde a gente não é exposto a absolutamente nada. A gente, o tempo inteiro, está sendo exposto a alguma coisa. E viver sob vigilância 100 horas, 100% do dia, 100 horas, 100% do dia, é humanamente impossível. O que eu preciso saber, ó, se chegar, eu vou me defender, né? Então, eu tô exposto aqui a algumas coisas no meu cotidiano, mas por exemplo, eu tenho um bom... Você tem que fortalecer o seu sistema autoimune, vamos falar assim. Então, claro, eu usei um exemplo real, exagerado, obviamente que essa pessoa tem que viver desse jeito, mas eu quero te dizer que a gente sabe que sempre vai existir um momento que alguém vai cometer algum erro, né? Então, o que eu quero dizer é que você tá provavelmente no segundo trimestre, você tá caindo na mesma armadilha que você já caiu antes, tá? E que era uma armadilha que você estava evitando e que de certa forma começou a te bloquear, que começou a bloquear a sua vida. Tem a ver com o seu emocional e com os seus desejos. Você tem que fazer as pazes com o seu emocional, com o seu desejo, porque também me lembro de um outro filme que eu adoro. Fica aqui as dicas de filme, né? Que não é só de super-herói, que eu adoro, que vive o ser humano. Mas a questão é a seguinte: tem aquele filme Chocolate, com a Juliette Binoche e com o John Depp. E ela tem um momento que tem eu não vou contar, mas tem um momento lá que vocês vão lembrar, no final do vídeo, do filme, né? Que a pessoa não quer pecar, e depois ela se lambuza. Então, a gente não pode evitar que exista a tentação. A tentação sempre existe, eu tenho que lutar contra ela. Então, aqui, o grande negócio foi esse, tá? Opa, acabou caindo essa. Vamos lá. Rainha de paus. Rainha de paus tinha saído ali. Rainha de paus pode ser você mesmo, como eu sempre falo, ou pode ser essa pessoa que tá com você. Ela te resgata de novo. Tem uma pessoa que você conhece no primeiro trimestre que é muito importante. Entende agora? Também a Rainha de Paus tem 2 aspectos aqui. O aspecto de controlar essa situação. Então, por exemplo, quem poderia vencer, não exatamente o diabo ali, porque é um arcano maior, mas poderia, dentro do microcosmos, né, te dar força, é a Rainha de Paus,
que de certa forma ela é uma sacerdotisa, ela tem um poder psíquico, tá? Então, pode ser que você aqui tenha uma pessoa que pode te ajudar, ou você acabou ficando com alguém que tem poder psíquico, só que pelo lado B. É muito claro que aqui você vai ter dois tipos de aquarianos em 2023. Eu vou falar aqui, algumas pessoas vão entender. Aquele que seguiu a mão direita e o outro que seguiu a mão esquerda, tá? E eu sinto que quem seguiu aqui um caminho só do poder pelo poder, sem o poder com magnanimidade, que é o que o universo está querendo te dar, você vai ter as suas dificuldades de novo, que tem um tipo de perda com um tipo de dificuldade. Pode ser, inclusive, fisicamente, mas aqui apareceu também para o dinheiro, pode ter uma perda grande, tá? Financeira, porque alguém está alimentando os seus vícios ou te roubando, né? Às vezes a pessoa está te roubando assim, não compra tal coisa, sabe? Porque você de repente está com dinheiro e no fundo essa pessoa está ganhando uma comissão por trás, né? Tem alguém aqui que não está sendo sincera, tá? Por quê? Por culpa de vocês, desculpa falar. Não fiquem bravos, mas eu tô dizendo que é isso. Então já se preparem, às vezes isso não vai acontecer. Mas aqui o segundo trimestre é um grande momento de prova, que é o que vocês provavelmente estavam tentando evitar e que não dá para evitar a própria vida. E aí quando a vida chega com tudo para vocês, sem perceber provavelmente, né? Porque estão muito conectados com a paixão. A paixão ela é super necessária, mas a paixão é que nem pimenta na comida. Não dá para comer pimenta, né? Tem gente que come, mas aí vai parar no hospital, né? Assim, não é para todo mundo comer pimenta, né? Então, assim, você tem que controlar aqui um pouco os seus instintos, beleza? Vamos para, deixa eu ver o que eu coloquei aqui para vocês, segundo trimestre. Vícios, vou até pôr aqui, paixões, vícios, perdas. Obviamente que esse trimestre ninguém vai querer ver, mas eu tenho obrigação de colocar, né? E é muito importante a gente saber onde está o nosso calo, que é para a gente poder evitar os problemas, né? Assim que serve, ao meu ver, o tarô. Beleza, vamos lá então para o terceiro trimestre. Olha, começa com 69, deve ser um bom sinal, né? Aqui vocês vão ficar totalmente atordoados com uma situação. Tem alguma questão, alguma coisa aqui, provavelmente positiva, né? Porque a gente tem da gente ficar estupefado. Tem alguma coisa chegando aqui na vida de vocês no terceiro trimestre que vai deixar vocês. Olha, vou chegar lá numa questão aqui que vai deixar vocês boquiabertos. Eu sinto que vocês estão com sorte, tá? Pode ser que vocês caminhem, como eu falei, você pode caminhar mais o caminho do meio aqui, lembra do pêndulo? Bem aqui no meio que você não vai sentir tanto, mas você tá querendo ter vivências mais extremas. Então, portanto, eu tenho vivências com o pêndulo. Então, por exemplo, ganhos grandes, perdas grandes, né? E assim vai, tá? O pêndulo é assim que funciona, beleza? Dentro da energia dele, se ele vai para um extremo, ele tem capacidade de voltar para o outro extremo, tá bom? Então, o que você tem que aprender aqui é o caminho do equilíbrio, tá? O 69 dá 15, né, gente? Que é a carta do diabo, que também dá o 6, que é a fala da escolha. O tempo inteiro vocês têm escolha aqui de seguir um caminho aonde eu domino os meus aspectos inferiores. Eu entendo que, vamos supor, os esportes de alcova lá, o nhaco-nhaco é legal, mas eu não vou me entregar alguma coisa que vai me levar, sei lá, a ter uma doença, alguma coisa assim. Então, eu sempre vou ter o meu cuidado, a minha prudência, beleza? Vamos lá, então. Vamos pegar os 4 elementos. Então, significa que o universo está te dando corda, mas não que ele quer que você se enforque, ele não quer. Porque, assim, se eu quero dar muito poder para alguém, eu tenho que ver se essa pessoa ela tem condição de lidar com o poder que eu estou dando para ela, né? Eu acho que mais ou menos isso está rolando aqui, beleza? Vamos pegar os 4 elementos. Cinco de espadas no terra, aí já começa a ficar preocupada. Fogo, o valete de ouros. 10 de paus na mente. E o 6 de paus no relacionamento. Gente, tem um relacionamento aqui para vocês. Eu sinto que é por causa de algum tipo de desejo desenfreado. Que pode causar aqui Ele causa no primeiro momento porque ele traz esse poder, porque é um desejo muito grande que vocês têm por esse relacionamento ou por esse negócio.
ele não é que ele seja errado, mas é como se você tivesse, por causa desse relacionamento ou desse projeto, você tivesse entregue de maneira completamente desequilibrada os seus desejos, tá? E lá na frente, onde você tinha o 5 de espadas, falando que você tinha que mudar de ideia para dar certo, de novo, o 5 de espadas aqui. Você, quando começa a ter poder, você tende a ter. Desculpa, gente, acho que eu esqueci de desligar aqui uma coisa. Vocês tendem a ter uma. Vocês tendem a abusar desse poder, talvez, né? Não tem nenhum arcano maior. Então, aqui depende, tá com vocês a bola, você faz o que você quiser, tá? A mente de vocês, ela tá bastante clara, entende? Não é uma questão de que, eu tenho confusão mental, não. Eu acho que vocês estão cansados, porque vocês saem do as de paus, um monte de ideia, vivência e tal, e depois fala, poxa, eu peguei de A a Z, vivi tudo que eu queria, e agora? O que eu faço? Sinto que vocês aqui, ao contrário, é como se vocês estivessem um pouco vazios. Vocês têm uma capacidade, mas como se vocês tivessem se esgotado, né? Como eu falei, você ganha um poder muito grande, tem uma abundância muito grande, e você se cai exatamente na armadilha que você estava tentando evitar. Chega aqui, eu acho que isso aqui é uma ressaca, tá? Aqui existe uma ressaca. A princípio, eu não tô vendo expansão no material, porque depois a gente vai ver as outras questões, porque o 5 de espadas traz aqui essa dificuldade, né? Agora já no meu cotidiano, entende? Então, é como se você não tivesse aprendido a lição, entende? Você tinha alguns pensamentos e agora você quer aplicar os mesmos pensamentos. Tá vendo? Eu sabia que não podia ter feito tal coisa. Não é esse o problema, não é fazer, não é conhecer, não é viver. O problema é se equilibrar. O poder traz isso. Eu tenho o poder de ganhar muito dinheiro, eu tenho o poder de perder muito dinheiro se eu não estiver aqui mais no centro, entende? É muito clara a leitura de vocês, entende? Que vocês têm que tentar o tempo inteiro. Vou um pouquinho para cá, para o prazer, depois vou aqui para a prudência, né? Tem a questão da gente aprender as coisas fazendo e tem a questão onde a gente aprende as coisas estudando. A gente tem que juntar os dois lados, né? Então, é isso, não tem como ter uma vivência só teórica, por exemplo, tá? Então, eu vejo que aqui você quer recomeçar, porque você teve algumas perdas, fala, não, eu quero recomeçar, eu sabia que eu não podia ter aceitado algumas coisas, mas isso é mentira, não é esse o problema, a gente já sabe disso. Não é a questão que você não tinha que ter mudado, você tinha que ter mudado, o que você tem que aprender é a controlar os seus desejos, tá certo? Porque você esgotou, é que nem a pessoa que ganhou muito dinheiro, aí ela vai no bingo, ela ganha uma vez, porque é assim que funcionam essas coisas, né? Qualquer joguinho é assim, ele deixa você ganhar algumas vezes para depois você perder bastante. É psicológico, é emocional, entende? Então, assim, você se deixou levar, e aí você chegou lá, você tinha ganhado a Mega Sena, vamos supor assim, tá rico, aí você vai, hoje eu vou brincar no bingo, aí você vai lá, gasta 1.000, mas naquele dia você gastou 1.000, você ganhou 10 mil. Aí você acha que vai ser sempre assim, pronto, aí nunca mais aconteceu. Aí você gasta, sei lá, os seus 10 milhões lá, entende? Cria dívida. Aqui tem alguma coisa nesse sentido, entendeu? Aí chega uma abundância, mas que você quer, porque a vida tá te trazendo, que é pra você viver, ter prazer e tudo mais, só que você se desequilibra novamente, tá? Por isso que a primeira carta que apareceu era aquela carta de eu ter que eu tenho que seguir a minha fé, eu tenho as questões materiais, mas eu tenho as questões espirituais, elas têm que estar assim, elas precisam estar acima, né? Então aqui você quer recomeçar, tá? Provavelmente com pessoas mais leais. Eu acho também que vai ter uma fase próspera para você. Vai estar cheio de chupim, a gente viu o 7 de espadas aqui, né? Tem gente que não tá exatamente, só quer receber, olha, os enamorados com duas figuras em. Eu quero receber. E não tá te oferecendo nada, mas como você tá abundante, e porque essa pessoa, de certa forma, pode te induzir ao vício, tá? Então, você vai dando, entende? Esse que tá sendo o problema, tá? Você não percebe, né? Você cai numa armadilha emocional e psicológica, tá certo? O 6 de paus é uma carta boa, fala de vitória, e eu sinto que você quer ter essa vitória com as relações. Eu sinto que você tá com o grande drama, né? É viver as suas questões emocionais de maneira a confiar nas pessoas, e aí, por algum motivo, você vai falar, tá vendo? Falei que eu não podia deixar, mas a questão
Não são as pessoas, mas a maneira como você está escolhendo as pessoas que estão próximas a você e como você está vivenciando a sua abundância. Você tem algum aspecto que não tá legal, entende? É isso que você tem que entender. Você tem que domar hoje esse aspecto seu, talvez do orgulho ou da vaidade. Então a vaidade está muito forte aqui. Porque tem um texto do Fernando Pessoa que fala a diferença entre orgulho e vaidade. O orgulho é importante eu saber o meu valor. Mas a vaidade é o valor que eu dou para a opinião dos outros a meu respeito, a respeito do meu valor. Então a vaidade, ela é perigosa, né? Entendeu? É isso, tá? Vamos pegar aqui. E eu sinto que você quer dar muito certo aqui nos seus relacionamentos. Eu acho que tem esse potencial. Mas eu acho que você faz essas coisas, eu acho que você tem dificuldade de lidar. Ou você fala assim, não, eu só vou pensar. Aí você tá no controle. Só que só pensar sem sentir não produz abundância, né? É preciso ter o aspecto do emocional. Só que quando você abre o emocional, é a caixinha de Pandora, né? Sai tudo lá. Entendeu? Aí abriu meu emocional. Caramba! E aí você fica suscetível, porque você tem que sim entender, ok? Olha, cara, vocês são um dos signos que eu mais. Primeiro que eu, né? Os tempos da minha tia aquariana. Que eu mais adoro. É super difícil dar essa leitura aqui pra vocês, mas é a leitura que tá aqui, né? Então, que sirva de aviso aqui, porque tem abundância, mas tem bobagem sendo feita. Ó, 3 de paus, a parte física. 10 de ouros aqui no mental. Sinto que você quer voltar para suas estruturas. Sinto que você dá mais despirocada e depois você quer voltar. Você quer voltar para suas estruturas, tá? O que é a espiritualidade aqui? Olha, no fundo, você falou, ela te dá muito poder no primeiro e segundo trimestre, para depois você falar assim, ó, para você ser livre, você tem que compreender o quê? As suas questões emocionais, valete de copas. Você precisa se abrir, é diferente emoção de desejo. Você põe tudo com a rainha de paus quase no mesmo saco, entendeu? Ela é o fogo da água. Ela é o desejo que faz os seus aspectos emocionais, ou seja, aquilo, os seus valores, né? Aquilo que você é, ter movimento e faz com que isso realmente produza alguma coisa. Como eu falei, o desejo é o fogo que aquece a água, que vai fazer o trem andar, entende? Ou com uma outra bomba aí, né? Alguma coisa assim, bombas a vapor, sei lá, tá? Alguma coisa assim, bomba não, é motor a vapor, certo? Que faz alguma coisa se movimentar, beleza? Então, o que a espiritualidade está trazendo para você? Compreensão. Tem esse aspecto positivo. Vamos lá. 9 de espadas na questão financeira. Gente, é muito forte que vocês ganham uma grana e vocês têm depois dificuldade, tá? 4 de ouros aqui na questão material. Se por um lado você estava de boa, na material não, de trabalho, dividindo e tal, porque você leva uma rasteira, você fica mais fechado aqui, ou fechado, porque você tem que se reequilibrar. Eu sinto que aqui no terceiro trimestre existe muito essa necessidade de você recomeçar e se reequilibrar. E o louco aqui nas questões emocionais. E até agora, assim, fortíssima a questão emocional, né? O louco é você dar um salto de fé, né? Eu sinto que você vai falar, mas eu dei o tal salto de fé e me estrepei. Você seguiu os seus desejos desenfreados, é isso que você precisa entender. Você sabe que você tem algum tipo de problema aqui, como eu falei, pode ser por causa de relações íntimas, pode ser por causa de jogo, pode ser bebida, pode ser o que for, né? Qualquer coisa aqui. Tem algo aqui que você não tem equilíbrio. E é isso que vai te levar à ruína, não é nada mais do que isso. Não, as pessoas simplesmente encontram. Obviamente, se você continuar com alguns valores equivocados, você vai continuar atraindo pessoas equivocadas na sua vida. E você já sofreu aqui algum tipo de golpe no passado, provavelmente. E agora, meio que vem disfarçado aqui uma situação. E eu falei pra vocês que vocês tinham escolha, mas pela leitura, vocês escolhem o caminho errado, entende? Ah, então eu tô bem agora, eu vou ter um relacionamento e uma pessoa que o tempo inteiro que você tava, desculpa, né, na merda, tá lá com você e tal, aí você fica bem, aí você quer a pessoa que parece interessante ali, que você vai se aparecer mais. Então fica aí, né? Isso é relacionamento, tanto faz, homem, mulher, 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 é assim, entende? Você tem aqui um momento de prova, é uma prova espiritual. 4 de paus, falando de contratos.
É o que você tá procurando, né? Porque você teve essas perdas. Os enamorados na energia do masculino e feminino. Então aqui você começa, você provavelmente, aquela escolha correta que você tinha que ter feito antes, provavelmente você está fazendo agora, porque eu sinto que você está recomeçando. Só que agora cada um tem seu papel, né? É dar e receber e dar, e aí vai. Então tem aqui essa questão do equilíbrio. Valete de ouros, aqui tem este início, tá? Isso aqui já era para ter acontecido provavelmente no primeiro trimestre. Eu acho que você se perdeu lá. Esse início, ele se perdeu porque tem algum tipo de resultado muito bom que te traz muito poder. Uma situação adequada para vocês e vocês se perdem um pouquinho. Rainha de espadas. Então aqui ela é o ar da água. Eu tenho emoção, eu tô trazendo emoção, mas primeiro a razão. Então eu sinto que você tá tentando voltar porque você era antes, um pouco sim, mas não dá para ser 100% só razão. Então só que você vai colocar como prioridade primeiro. Eu vou pensar direitinho e depois eu coloco o meu emocional junto para fazer essa análise, tá? O 2 de paus, aí as possibilidades começam a surgir, né? Aqui para você. A justiça. Eu sinto que o tempo inteiro é uma grande lição, por isso essa questão da compreensão espiritual. É como se o universo estivesse dando corda para você se enforcar, porque ele tá te avisando de algumas coisas, tal, e vai falar assim, olha, você tem que aprender a lidar com a abundância que eu quero dar para você de uma maneira equilibrada, tá? O julgamento, a justiça e o julgamento. Então, fim de karma, né? Também, né? Pelo amor de Deus. O 7 de copas. O 7 de copas é a necessidade da gente sonhar, tá? Mas ele só é uma carta ruim se eu não colocar em prática. Se a gente não coloca em prática, é uma ilusão que a gente cria. Se a gente põe em prática, é um sonho, tá? E a sacerdotisa. 8, 9, 10. 10 é a carta da roda da fortuna. Só tô somando 20 com 2, 22. A carta que saiu pro relacionamento louco. Ah, eu já sei. Já sei. Lembra que você é a rainha de paus mais de uma vez. Eu falei que ela tem um aspecto da sacerdotisa, mas não é a sacerdotisa, né? Verdadeira, tá? Vocês dão aquela virada que vocês estavam evitando, porque vocês sabem que vocês têm aí algumas fraquezas, mas o universo vem com tudo no primeiro trimestre, você ganha um poder muito grande. Você acaba se juntando, porque não é a primeira vez que você faz isso, com pessoas aonde... o que eu vou te dizer? A rainha de paus, ela pode ter o aspecto ali menos evoluído, né? Ela pensa no microcosmos, no imediato, de repente, não que ela seja má. Mas a sacerdotisa, ela tem o acesso à sabedoria, né? Verdadeira, né? Aos registros, ao inconsciente. Ela sabe de tudo, todo mundo, de todas as vidas. Porque ali não existe tempo nas vivências, né? Nessas marcas que ficam em nós. Então, a sacerdotisa tem essa consciência. Vocês caíram no conto da falsa sacerdotisa. Eu tô falando como pode ser um homem também, mas na ideia de que um falso sábio, tá? E essa pessoa, claro, ela tem poderes psíquicos não tão verdadeiros quanto a sacerdotisa, mas faz um bom estrago. Porque essa pessoa, ela tem acesso, a rainha de paus ali, a questões mais físicas mesmo. Ela vai te manipular com hipnose e tal, não é exatamente um poder super espiritual, né? Eu acho que vocês estavam procurando esse aspecto espiritual, sim, mas lembra que sai muito ego e tal? É a pior coisa que tem, porque quando a gente tá com muito ego, são essas pessoas que conseguem usar isso contra a gente. Porque esse é o poder delas, entendeu? Porque quem tá ligado à sabedoria, aos aspectos superiores, não cai nisso daí. Ou vem a intuição, opa, aqui alguma coisa tá errada, não tá combinando isso, né? A gente percebe às vezes no discurso, a pessoa fala uma coisa, mas ela tá fazendo outra, não combina, né? Então aqui eu tenho uma notícia que é legal para vocês, tá? O terceiro trimestre é um trimestre de retomada, não é fácil, porque você leva um tombo no segundo, porque você tá confiando em pessoas que você não deveria.
Eu não sei até que ponto esse tombo, eu acho que tem uma questão até física, como eu falei pra vocês, existe aqui algum tipo de abuso. Então, por exemplo, a pessoa que bebe demais, pode ser que aí passe, né, tem algum tipo de problema de saúde. A gente sabe que se a gente tá com problema de saúde, por exemplo, é mais difícil a gente conquistar as coisas, né, porque a gente não tem a mesma energia. Então, não quero que vocês se desesperem, porque pode ser que isso seja uma energia que esteja misturada, né? Por exemplo, isso pode estar acontecendo aqui para Aquário bastante forte. Eu tenho uma situação que eu tenho abundância, mas eu tenho perdas no meio. Então, essa situação como um todo, pode estar acontecendo o ano inteiro, e você está aprendendo a separar o joio do trigo, tá certo? Porque, claro, não vai ser todos aquarianos, que vão perder. Não é assim, vai perder tudo, não. Ou vai ter vai ter um baque, sim. É um baque que tem aspectos financeiros e físicos. Tá? Até porque se você tem um aspecto físico, você também vai ter o financeiro, né? Não tem, muitas vezes não tem nem como separar, né, gente? Então, porque você pode, de repente, não estar com a mesma energia, né? Nós já falamos sobre isso. A ideia é que no terceiro trimestre, eu não quero que vocês se preocupem, o que eu vou fazer no primeiro trimestre? Primeiro trimestre, caminho do meio já tem uma oportunidade e você pode amenizar esses extremos. Eu acho que vocês vão passar por algumas coisas para você consolidar, né, o seu valor espiritual, a sabedoria. Eu acho que é um ano de aprendizado para você entender que nem tudo que reluz é ouro, tá? O grande aprendizado é esse. Eu vou até colocar aqui. Nem tudo que reluz é ouro, né? E aí, o terceiro trimestre, ele tem esse aspecto desse compromisso, né? Aqui é onde tem mais equilíbrio, onde é um compromisso, onde tem quem faça, quem receba, enfim, não tem só quem receba, tá? Sinto que vocês não deixam de lado as questões emocionais, porque esse é o grande mote de 2023, vocês controlarem, vocês entenderem que é preciso sentir. Eu vejo aqui um novo início, vejo contratos também, e pode ser que você tenha até questões da justiça, que a justiça possa estar o quê? Do seu lado, tá? Que a gente também tem a carta do julgamento. Então, tem uma questão também de justiça e julgamento muito forte no terceiro trimestre. Só que você está com muito medo de sonhar novamente, tá? Aí sim, pode ser que tenha uma pessoa, eu sinto que você se associa no terceiro trimestre com uma pessoa realmente que é aquela que você devia ter se associado no primeiro. Mas como tudo é aprendizado, você, de certa forma, você sabia que você tinha esse risco na sua vida. Por isso você estava evitando um monte de coisa. Só que agora você vai saber escolher, né, a verdadeira sacerdotisa, tá? Como símbolo, tá? Não exatamente como a figura da sacerdotisa, mas o símbolo da sabedoria, alguém que sabe realmente trazer aquele aspecto do espiritual que era aquela primeira carta do fogo, tá? Então eu sinto isso. Por quê? Porque você tem uma perda, eu sinto que você vai correr atrás, né, de tentar minimizar essa perda. Eu sinto que você faz um movimento aqui em relação ao seu trabalho. Pode ser que algumas pessoas estejam relacionadas ao seu trabalho, entende? Mas você tá um pouco sem ideia. Eu sinto que você dá uma contraída no sentido de se estabilizar, tá? O terceiro trimestre também é um momento de você encontrar, de você tentar se estabilizar no seu cotidiano, tá certo? Só que você vai se deparar com umas ideias que você tava lá no primeiro trimestre. Isso não é legal, porque isso vai o quê? Travar o seu potencial do terra. O 5 de espadas saiu aqui, ó, tá? No primeiro trimestre, que era o grande negócio. Mas eu tô certo. Às vezes você quer estar tão certo que você atrai desgraça para dizer o seguinte: eu não falei, entende? Você tem que tomar cuidado de querer estar certo ou certa. Que queira estar errado, porque você fala, tá vendo? Eu sabia. Não é que você sabia que você tem que fazer melhores escolhas. Não é o universo que tá. Porque você, de uma forma ou de outra, você teria algum tipo de perda. Só que o universo quis te trazer um novo caminho com abundância. Claro que com essa abundância chegam os chupins, as pessoas falsas e tal. E você, novamente, faz escolhas erradas. Entende? E aí aqui a sua tendência é falar, tá vendo? Eu falei que era assim, mas não é isso, tá? Deixa eu colocar aqui, no terceiro trimestre tem medo de sonhar, né? Na verdade, você tem que sonhar, você tem aqui muitas possibilidades,
Entende? Você esgotou, não é que você esgotou, você tem uma capacidade infinita, mas a questão é que você se exauriu no segundo trimestre, tá? Com coisas que não eram realmente relevantes, você se deixou levar pelo prazer. Mas o julgamento chegou, acabou o seu karma, não tem mais que sofrer, tá? E chega a justiça, entende? Eu acho que a justiça ela vem exatamente para dar uma equilibrada. Obviamente que vocês ficaram expostos a pessoas realmente que não valem absolutamente nada, apesar de vocês terem escolhido. A questão é a seguinte, que o que é certo, o que é errado é errado. Vocês compreenderam e a partir do momento que você compreende, o universo não precisa ficar lá dizendo para você, eu falei, você que quer falar, eu falei, porque isso é uma questão de orgulho. O universo não tem orgulho, o universo tem equilíbrio. O universo não tem orgulho. O universo, ele sabe, é um negócio calibrado. É como um plano. O plano tem que estar assim, certo? Então, aqui a gente tem os 4 elementos. Se você tá dando, vamos supor que isso aqui é o terra, você tá dando muita ênfase ao terra, tem, né? Ou se não, desculpa, né? Você tá dando, esse daqui é o terra. Então, você tá dando muito a ênfase ao terra, algum outro elemento tá baixo, né? Você tem que estar no plano. Porque imagina que tem uma bolinha aqui dentro. Ela tem que estar o tempo inteiro correndo sem cair do plano, né? Que essa é a sua vida. Se a bolinha sair fora do plano, acabou a vida, né? Então, você tem. É isso só que tem que acontecer. O universo ele só mantém o equilíbrio. Você evitou ali, vamos supor, a questão emocional. Você pôs lá para baixo. Entende? Só que o universo falou, não, mas você tem que considerar, beleza. E aí você considerou, só que você considerou, sei lá, o seu orgulho, né? Que aí você dá muito mais valor para a questão material do que para a essência. E assim vai, senão vai ficar muito longo, né? Então, você tá aqui precisando sonhar de novo. 20 com 8, 28, com 6, 28 com 2, 30, com 6, 36, 9, a carta do eremita. A sua tendência é tentar buscar a sua individualidade, mas, claro, você vai entrar num relacionamento, pode ser que essa pessoa tenha esse aspecto da rainha de espadas também, essa pessoa te ajude, ela seja o seu contraponto para você não entrar nas armadilhas. A rainha de espadas, ela é a pessoa que manipula. É muito difícil manipular a rainha de espadas. Então pode ser que você precise dessa pessoa, vai parecer um pitbull perto de você, que essa pessoa está se relacionando com você agora. Mas é ela que vai te ajudar a ver as oportunidades, a te trazer justiça, tá? Ela traz a espada da verdade. Por quê? Porque ela entende o emocional, mas ela é racional, entende? Então ela tem um poder muito grande para te ajudar nesse momento, tá? Aqui pode ser também para as mulheres de aquário, seja realmente bastante importante o terceiro trimestre, tá? No fundo, você vai encontrar essa sua espiritualidade, que foi meio aos trancos e barrancos, você encontra, você ganha compreensão, tá? Então tá tudo certo. Não se apavore, muita gente não deve estar escutando. Quem tá aí escutando já o terceiro trimestre, escreve aí para mim que vocês aguentaram esse desafio, né, até agora. Como eu falei, pode estar acontecendo tudo ao mesmo tempo. Você ter abundância e perdas, né? Às vezes eu falo isso, tá? Tem signo que a coisa vai numa boa e tem signo que não. Eu esqueci de pegar aqui o aspecto das sombras, né? Vamos pegar aqui qual seria o aspecto da sombra do terceiro trimestre. O Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros sai muitas vezes. O Cavaleiro de Ouros é uma carta lenta, né? Mas é uma carta que constrói. Pode ser que aqui você tenha o poder de construir as coisas de maneira lenta, mas construir de maneira lenta não é evitar a vida. Construir de maneira lenta é dar um passo de cada vez consciente, aberto ao que a vida tem a me oferecer. Não é exatamente como a gente veio percebendo que eu estou adiando coisas. Então eu estou indo devagar, mas não porque eu estou indo devagar porque eu estou dando um passo de cada vez. Eu estou adiando o início. Né? O seu Cavaleiro de Ouros no início do primeiro trimestre estava adiando uma situação, você estava querendo deixar a coisa correr, não é assim. O Cavaleiro de Ouros funciona porque eu tenho a capacidade de construir a minha vida e me estruturar de maneira devagar, tá? Pode ser que você não esteja conseguindo acessar esse poder, e aí você não está conseguindo lidar que a vida tem o seu tempo, né, de amadurecimento e tudo mais, tá? Esse Demon, ele ensina virtudes a virtude das ervas e das pedras, tá? E ele faz, né, os pássaros aparecerem e se comportarem de uma maneira meio estranha, né? Os pássaros têm a ver com os aspectos da mente, né, dos aspectos superiores.
Quando é que a gente fala aí, o pessoal fala do fim do mundo, né? Quando os pássaros, eles perdem o seu GPS, né? Ali. Então, aqui existe um poder que você tem de fazer o tempo correr a seu favor, mesmo que ele seja lento, essa lentidão ser a seu favor, mas só que você não está conseguindo isso. Você não aceita essa construção devagar. Você acha que tem que ser tudo ou nada. Então, ou você adia uma situação, ou você acaba se atropelando. Então, você tem que encontrar esse caminho do meio, ok? Vamos para o último trimestre, tá? Bom, saíram duas cartas aqui. 34, 75. 34 fala exatamente, ó, dessa construção de um novo sonho, que você acaba o terceiro trimestre pensando nisso, que vai te levar ao quê? 3 e 4 é a imperatriz e o imperador, que produz o quê? Exatamente a matéria, produz abundância, certo? E que é o 7, que é a carta do carro, independência, vitória e tal. E esse caminho que você está seguindo no quarto trimestre vai te levar ao que? Algum tipo de libertação. Você era essa pessoa que estava aqui dentro. Só que, sei lá, você tinha o seu ego, algum tipo de status, qualquer coisa que está ligada ao ego, estava te aprisionando e não estava permitindo que você fosse você. Por que que Deus te ajudou tanto no começo e te deu até sorte? Porque você é uma pessoa especial. Só que você ficou perdido, a gente se perde mesmo, a matéria é densa, a gente sabe aqui, ó, a matéria é densa, é preciso ter muita fé, sabe, para você superar isso. Então, é um ano muito espiritual, tá? É um ano que, se você se moldar, não é você sair rezando, mas se você conseguir vencer, né, as suas limitações, que de verdade, vamos resumir como fossem, né, a sua tendência ao pecado, no sentido de você se entregar de maneira totalmente inconsciente aos seus desejos, né? Então, provavelmente, se você aprende isso logo de cara, esses altos e baixos, eles terão uma amplitude menor. Então, como eu falei, então tá aqui, eu ganho muito e também perco muito. Então, eu ganho, tô bem e perco menos. Ou eu chego aqui no meio, que é onde eu nem sei mais o que eu ganho e o que eu perco, eu tô construindo a estrada, né? A estrada está sendo construída numa linha reta, entendeu? Porque quando eu também tenho altos e baixos, a estrada ela é meio uma serra, né? Que você não vê logo ali na frente. É um caminho interessante, óbvio, é um caminho que é mais aventureiro, né? Mas às vezes a gente não quer esse caminho aventureiro. Você seguiu o caminho mais aventureiro, de experimentar as coisas de maneira mais extrema. E tudo que é o extremo leva, como eu falei, no pêndulo ao outro lado, né? Então é isso, tá? Vamos pegar então o último trimestre aqui, os 4 elementos, para vocês verem que quando tem que são 78 cartas, quando tem que cair, as cartas caem, né? É incrível. Outros 5 de paus no elemento terra, rainha de paus e a rainha de paus direto no elemento fogo, mas aqui ela tá trazendo um aspecto positivo. 2 de espadas na mente. Você tem muitas ideias, mas você tem dificuldade de escolher, exatamente porque você, apesar de ter desejos e estar pronto ou pronta para tomar uma decisão e agir, eu sinto que vocês estão fazendo isso, vocês estão encontrando resistências no seu cotidiano. 9 de ouros aqui, na questão do elemento água, que fala aqui de prazeres, fala também de abundância. Veja bem, o que eu acho que tem, o 5 de paus pode trazer pessoas, poderia, mas a questão do relacionamento não tá ruim aqui. O que tá complicado é porque você criou esse alto e baixo, pode ser que no cotidiano, quando você tá tomando as suas decisões, é aquela pessoa que, por exemplo, então você teve perdas, então, mas você renegociou tudo no terceiro trimestre, você tá caminhando, tá se reconstruindo, tá? Só que assim, ao invés de você estar lá no primeiro trimestre, se você estivesse com tranquilidade, né, não quisesse avançar tão rapidamente, ou se você não quisesse atropelar a vida, você teria aqui uma ou outra coisa para você tratar. Quando você chega no último trimestre, o 5 de paus traz muita coisa acontecendo, porque eu estou querendo avançar, e eu estou avançando, e de certa forma eu estou criando uma abundância, mas, porque temos o 9 de ouros, né? Mas é através aqui de um entorno, né? Porque a Terra está falando do seu cotidiano, de um entorno onde está me faltando tempo. Ou às vezes está escasso uma coisa, quando não está escasso uma coisa, está escassa outra.
né? Que aí me lembro de uma chefe que falava da piada do inferno brasileiro, né? Que eu não vou citar aqui, quem sabe, sabe, quem não sabe, inferno brasileiro. Quando tem a latinha, não tem a outra coisa, quando tem a outra coisa, não tem a latinha, né? Então seria isso, por quê? Porque existiu esse caos, porque esse caos foi criado no segundo trimestre, certo? Mas eu sinto que vocês estão caminhando para a abundância. Vocês estão fazendo escolhas apesar das dificuldades, porque o 2 de espadas favorece a sua mente. Aqui você tá indo atrás do que você quer, sim, apesar de tudo, você tá com força de vontade, tá? Aqui você tá consolidando as suas relações, aquela relação que você fala, bom, deixar de ser idiota, né? E vou começar a valorizar as pessoas que realmente têm compromisso comigo e tudo mais. Aqui existe já essa abundância, tá? É que na prática do seu cotidiano, talvez a gente vai ver a questão do financeiro, talvez você ainda não esteja nadando, né? Assim, de boa, né? Às vezes você está encontrando um cotidiano meio, como eu falei, você está cheio de problemas. Você podia ter chegado no quarto bimestre sem problema nenhum. Mas como você tem várias coisas, né? Então às vezes falta tempo para fazer tudo, recurso, né? Então eu sinto que tem alguma coisa no seu cotidiano que traz uma certa resistência, beleza? Bom, vamos pegar aqui corpo, mente e espírito. Corpo, o Papa. Então temos uma melhora na questão física, a mente, os enamorados. Eu acho que tudo isso que era para você aprender a valorizar as pessoas certas na sua vida. É isso. Ó, aqui você tá com estrutura que tem muito a ver com compromisso, família. Lá no terceiro trimestre você toma uma atitude correta. E aqui, olha, você começa a se equilibrar também. Se pensar nos amantes como uma carta que eu me equilibro, que eu me equilibro, né? E eu tenho 2 de espadas, eu sinto que você tá encontrando o equilíbrio aí na sua mente, tá? Talvez você tivesse equilíbrio do que é certo, o que é errado. Pô, eu tô certo até certa parte, mas nem tudo que eu tô pensando é correto. Lembra que você tinha uma dificuldade de entender que às vezes que a sua ideia é a única correta. Não, às vezes a sua ideia é muito boa, mas ela pode melhorar. Às vezes alguém pode trazer alguma coisa, né? Sinto que você tá encontrando esse equilíbrio, sabe? Talvez você esteja escutando mais. Celebração no espiritual, eu acho que agora você entendeu o perrengue. Você já estava entendendo, agora você aprendeu a lição, tá? De vez. Vamos ver dinheiro. 2 de ouros, recuperando passo a passo a questão financeira, se restabelecendo. Trabalho. 5 de ouros. Eita. O valete de espadas nos relacionamentos, tá? Eu acho que esse relacionamento tem a ver com relacionamento de trabalho, não é o relacionamento pessoal. Por quê? Porque o 5 de ouros apareceu aqui. Eu acho que você tinha questões de relacionamento em geral. A primeira que você resolveu são os relacionamentos mais próximos e íntimos, que sim, foi provavelmente no íntimo onde você teve maior problema, tá? Mas aqui, depois você começa a ver que as coisas também você tem dificuldade para materializar, porque no seu trabalho também você tem que rever os seus conceitos, tá? Eu sinto que você tente um pouco de confusão, porque na prática você não está se sentindo aqui dentro do seu trabalho, do seu negócio, que as pessoas que estão com você no seu entorno, no seu trabalho, elas estão aqui, olha, essa pessoa está isolada, elas estão te isolando, certo? Talvez você encontre aqui algum tipo de dificuldade em termos de relacionamento no trabalho, tá? Pode ter a ver com isso daqui, né? Você vai perceber que, sei lá, a empresa que você tá, no final das contas, não tem nada a ver com seus valores, ou o que você tá fazendo não é exatamente do jeito que você queria, por isso você tá encontrando agora essa dificuldade, tá? Eu sinto que você vem se recuperando financeiramente, mas você vai perceber também que no trabalho existe pode ser também que no trabalho existe uma dificuldade de tempo. Vamos supor que você tem um negócio, você tá correndo atrás das coisas. Existe uma dificuldade de tempo, sabe? O 5 de ouros fala falta de tempo também. Mas às vezes, se eu tô sem tempo, é porque eu tô sem ou recurso também para melhorar essa minha dinâmica, ou esse recurso pode ser pessoas, né? Eu teria que ter gente para me ajudar, e no final das contas eu tô sem gente para me ajudar. Pode ser que nesse momento você entenda, que pode ser que você tenha que ter outras pessoas novas também te ajudando, ou as pessoas que estão ali, lembra que você fez escolhas lá atrás? Que foram escolhas não muito sábias, né? Vamos dizer assim. Então, você acabou envolvido aí, né, com pessoas que não são tão eficientes para o que você tem que fazer.
a gente já sabe que você fez escolhas totalmente erradas ali, né? E principalmente nos seus relacionamentos. Isso pode ser que você sinta mais claramente aqui no seu trabalho. Que essas pessoas podem não estar alinhadas com aquilo que você acredita, né? Pode ser isso. Vamos pegar aqui o que poderia atrapalhar, né? 6 de espadas. O 6 de espadas traz uma pessoa que sabe dar tchau e mudar completamente uma situação, tá? Esse Demon faz a pessoa atravessar o mundo em um instante, tá? É como se uma pessoa fizesse viagem astral. Então, a gente tá falando de tempo. Tempo não seria um problema, porque você tem o poder de conseguir fazer as coisas chegarem aonde você quer, sem necessariamente precisar desses recursos materiais. Pode ser que aqui você tenha que abrir um pouco mais a sua mente. Você tem poder, porque quando a gente fala de alguém que é viajante do tempo, o tempo foi resolvido, você concorda? Então, é como se você tivesse o poder de realizar essa solução do tempo, tá? E ele traz o seguinte, tá? Ele também ajuda você a achar a verdade. Aqui a gente tem, na verdade, o Perseu, né? Com a cabeça da Medusa, né? Então, eu tenho, o que é o tempo? A Medusa faz a pessoa se petrificar. Você tem uma habilidade de criar uma situação a seu favor. Lembra que eu falei que podia estar faltando tempo, o 5 de pausa? Aí no trabalho parece que tem o 5 de ouros, alguma coisa está travada. Você tem o poder de paralisar esse processo e fazer com que o tempo fique a seu favor. A pressão que dá, porque quando a energia chega, o tempo está contra você, mas você tem o poder de trazer o tempo ao seu favor, tá certo? Então, o que acontece, tá? Você pode trazer, você tem a capacidade de manipular as coisas no sentido de fazer as coisas acontecerem no tempo que você deseja. Só que você tá com dificuldade disso, né? Não sei bem exatamente por quê. Pode ser que você teve aqui você acabou tendo essas caídas aqui, e isso pode ter te desestabilizado. Ou pode ser que sim, né? Exista pessoas que não estejam permitindo que você use, né, que o 5 de paus pode ser alguém que esteja contra mim mesmo, né? Pode ser que tenha gente que esteja evitando que você use esse seu poder, né? Então, se fosse no mundo mágico, eu sei que você tem o poder de fazer, sei lá, um feitiço, vamos dizer que fosse o Harry Potter, né? Harry Potter. E aí eu tenho contra-feitiço, né? Então, você tá lidando com... Aqui, a gente já sabe que lá no começo você se envolveu com umas pessoas aí não muito legais, né? Só que essas pessoas, de certa forma, têm algum tipo de conhecimento psicológico ou até de magia, para quem, né, de repente pode ter seguido esse caminho. E essas pessoas podem estar querendo evitar que você volte ao sucesso, porque elas querem que você acredite que você precise delas. Você sabe que é assim que as pessoas fazem, elas criam dificuldade para vender facilidade. Então, elas te ferram, se elas têm capacidade, elas fazem isso para depois ela vir com a salvação. E você achar que você precisa daquela salvação. Você não precisa. É isso que eu quero que você entenda, tá? Então, gente, já dá vontade de fazer a leitura de 2023B no primeiro trimestre, para ver já, vamos lá fazer? Vamos ver como é que tá a egrégora de Aquário? Porque do jeito que vocês estão aqui, na energia de hoje, né? Porque essa é uma tendência da energia de hoje, tá? Uma hora eu vou explicar para vocês que sim, a gente muda algumas circunstâncias, tá? A carta da Imperatriz fala de abundância. Opa, né? 6 de espadas aqui, que tá ali nessa sua força, tá? Essa abundância, talvez tenha essa questão de você precisa dela rápida, né? Só que aqui, as suas estruturas em torno, de certa forma, não estão te favorecendo. A gente já sabe que aqui no trabalho pode ser que sejam pessoas, ao mesmo tempo a própria circunstância no ponto que chegou, você encontra essa dificuldade, tá? Essa abundância, ela necessita uma grande mudança, realmente, a torre cair aqui, aquilo que é ilusão, mas tem gente que vai resistir muito a isso, tá? 16 com 3 dá 19, que é a carta do Sol. E eu falei lá no começo que eu tô estudando aquele outro tarô, e que a carta do Sol, a mãe da criança que aparece ali no Sol, é a rainha de paus, né? Eu tava tentando achar a rainha de paus aqui, ó. Ela saiu aqui, mas ela saiu em outros lugares também, que eu lembro que ela saiu aqui. Acho que lá, aqui na primeira carta, não foi? Não, 2 de copas. A rainha de paus saiu aqui agora, mas ela saiu aqui em algum outro lugar, tá?
Então a gente tem aquele filho que tinha que ter nascido, enfim, beleza, que no final das contas vai ser através desse poder superior que você entendeu, da sua espiritualidade e dessa união com aquela pessoa que tem mais a ver com você, que você provavelmente é essa pessoa ou essa associação que você deixou de lado, tá? E que aí no terceiro você retoma. Agora, para você encontrar esse sucesso, você vai ter que mudar as estruturas como estão de maneira bastante. Para encontrar o sucesso e a abundância, vai ter que mudar a estrutura que está aqui de uma maneira bastante forte, tá? Pode ser que alguns tenham que sair do trabalho, mudar de empresa, mudar de país, fazer uma mudança bem grande, tá? Muda bem a sua estrutura. 10 de paus, a carta do carro no centro que fala de vitória, então a questão central é uma vitória aqui. 6 de copas, é uma retomada para aquele aquariano e aquariana, sim, que o Papai do Céu está querendo que vocês tragam. Tem muito a ver com a criança interior, que aqui dava 19, falei para vocês, né? É você derrubar essa construção que você fez, essa ilusão, e voltar para sua essência, tá? Aqui a gente tem os enamorados, saem muitos enamorados, né? Nas duas figuras Yang, aqui. Então, aqui, talvez você vá priorizar alguém que está do seu lado. É alguém que age como você. Alguém muito parecido em termos de atitude com você. E aí você vai cortar as outras pessoas. Tem uma questão muito forte de direcionamento e corte no quarto trimestre. Tá certo? Mas aqui, baseado nos valores espirituais. Entende? Você não tá mais, você vê que não saiu nenhuma carta de ego, a não ser os 5 de ouros no trabalho e os 5 de paus ali no dia a dia, que tem a ver, que eu acho que aqui você percebe que realmente quem quer a sua abundância ou não, tá? Tudo fica bastante claro. Eu acho que você ganha essa clareza em relação a um relacionamento pessoal no trimestre anterior, que você se consolida com alguém. Olha, o As de Copas, muito bem. Vocês terminam o ano super bem, tá? Direcionados com uma pessoa que é muito parecida com você, tá? Vocês retomam a sua natureza, né? Essa sua criança interior, essa sua natureza mais pura. Você segue num caminho muito mais independente, mas isso vai passar, né? Por onde? Vai passar pela torre, né? E o 6 da torre é o 7, tá? Então, aqui você, para poder se direcionar, vai ter que cortar alguma coisa e se associar de uma maneira diferente, tá? Ou de fazer esse equilíbrio cotidiano de uma maneira diferente, tá certo? A carta da Imperatriz, mais a carta do carro, na sua diagonal principal, que te leva a essa satisfação, a essa felicidade, ela tá muito ligada aqui a uma questão pessoal, sim, e a soma da 10, a carta da Roda da Fortuna, tá falando aqui de um destino. Você encontra o seu destino, que é ser livre, feliz, entende? Uma pessoa esclarecida, depois que você aprende de uma vez por todas, né, que nem tudo que reluz é ouro. E aí a abundância na sua vida, ela acontece porque você não precisa mais. É como se você precisasse do dinheiro, vamos supor, do dinheiro, vai, para você se posicionar. Então, eu preciso do dinheiro para ser respeitada, para eu ser respeitado, para as pessoas me admirarem. Ah, eu preciso estar com alguém bonito que chame atenção para eu parecer que sou, nossa, a pessoa fodona. Não, tá? Você não precisa nada disso, entendeu? Tinha alguma coisa aqui que você procurava no esquema material para se consolidar, mas você não precisava disso. Você aprendeu a duras penas que você não precisava de nada material para que você fosse uma pessoa amada e respeitada. Você pode ter aquele gostinho de falar, caramba, né? Entendeu? Ou aquela pessoa que acha assim, nossa, eu sou respeitada. Não, se você... De repente, o respeito você consegue, é um poder natural seu que você consegue. Quando você impõe, através do medo, um respeito, não é respeito. Assim que você não tiver poder, né? Aquele leão vai ser comido, entendeu? Se o leão tá morto, como diz um ditado latino, até como é que é? Em leão morto, até cãezinhos dão dentadas. Entende? Esse leão não tem que estar na parte física como algo feroz, mas dentro desse aspecto interno de luz, de força interior, que é o que você tem. E você vai entender que você nunca precisou do resto. Você teve sim as suas glórias, porque você tem essa luz dentro de você, mas você achou que era por causa da matéria, que você tinha esse respeito, esse amor. E aí, nessa sua crença, você só atraiu pessoas
interesseiras, entende? Então, você precisou ter um momento aqui de queda, apesar que Deus te deu bastante corda para você se enforcar assim, provavelmente foi, né, o Criador que te deu um poder muito grande. E aí você percebeu, eu digo até que foi rapidamente, que você fez a escolha errada mais uma vez. Você já tinha noção de que você já tinha feito escolhas erradas, mas agora você entendeu por quê. E aí a abundância vai vir. A abundância, certeza que vai vir. Apesar de não estar aparecendo aqui, e apesar de achar que você tem uma vida material que está mais ufa, mas você tem um grande ganho no primeiro trimestre. Eu não acho que você caia, eu acho que você leva um susto, tá? Eu acho sim que você tem algum tipo de prejuízo, mas é por causa das suas relações. Vivi, como é que eu mudo tudo isso? Agora, o que você acha que você tá super... O que você fala? Você fala assim, nossa, isso aqui parece meio convencido demais. É ali que vão te pegar, entende? É nessa sua vaidade. Qual é essa sua vaidade hoje? Seja ela qual for. Até a vaidade de ser bom, sabe? Ai, tá vendo? Eu sou uma pessoa muito boa, portanto sou melhor que as demais. Já tá errado. Se você acha que você é uma pessoa boa, porque assim você é melhor que os demais, você já não é tão bom assim. Então, pode até ser com alguma coisa que pareça positiva, tá? Presta atenção no que você acredita demais, que você tem muito orgulho, aliás, que na verdade não é orgulho, é vaidade. Um orgulho exagerado, mas no sentido eu tenho orgulho de um valor que eu tenho, mas ele só vale se os outros também perceberem. Essa é a vaidade. Então, o que é? O que é isso? Tá? Se liberta disso e aí fica só com a parte da abundância, entende? Já começa o ano com a abundância e fica com ela. Sinto muito fortemente, pode ser que quem, por exemplo, sabe disso, já fez essa reforma interna, então essa leitura não vai fazer sentido para você, Aquário. Por quê? Esse aquariana que já fez, né, essa reflexão logo no final de 2022. Porque você vai tomar outro caminho. Mas por que aparece diferente? Porque a egrégora de Aquário, a sua tendência hoje é fazer isso. Obviamente a gente tem exceções, e força para essas exceções, porque ela muda, né, a energia da egrégora, entende? Favorecendo, de repente, que as coisas se resolvam de maneira mais tranquila. Lembrando, gente, que quando a gente separa por trimestre, é para você ter uma ideia dos acontecimentos dentro do ano. Pode ser que tudo isso esteja acontecendo concomitantemente, você esteja tendo ganhos e perdas, sorte e azar. Essa ideia da dualidade, a sorte está no azar, o azar está na sorte. Enfim, que esse é o seu grande aprendizado. O seu ano de 2023 é um ano focado no seu aprimoramento espiritual para você entender o seu real valor, que é maravilhoso. Que é por isso que é esse real valor que te leva sempre à sua abundância. Beleza? Fiquem com Deus, um beijo e até mais.